O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, recebeu alta ontem de um hospital em Montevidéu, 6 dias depois de passar por um procedimento cirúrgico para tratar problemas digestivos ligados ao seu tratamento contra um câncer. De acordo com a médica dele, Mujica, de 89 anos, foi levado à sua chácara nos arredores da capital uruguaia para continuar a recuperação. O segundo dia do Rock in Rio será marcado pelo show de Lulu Santos no Palco Mundo. O artista se apresenta às 4h40 da tarde. Também cantam hoje no mesmo palco Zara Larsson, One Republic e Imagine Dragons. No palco Sunset, Patufu e Penélope abrirão os shows, seguidos por Kristen Kingfish, James e NX0. A maratona desse ano promete ser ainda mais intensa por causa da celebração aos 40 anos do festival. São esperadas mais de 700 mil pessoas. Rock in Rio 2024 vai até o dia 22 de setembro na cidade do rock. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Paysandu, Guarani. Olá, muito boa tarde, 4h35, estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho, às 5h da tarde, direto da Curuzu, lá em Belém do Pará, tem Paysandu e Guarani pela 26ª rodada da Série B. É o Bugre tentando escapar da lanterna da competição, mas tem um tabu para quebrar, não vence o Papão jogando lá em Belém desde 1974, portanto 50 anos sem uma vitória do Guarani lá em Belém do Pará. Obrigado a você que nos acompanha no 99.1 do seu rádio, também pelo YouTube, no youtube.com/CBN Campinas e nas demais plataformas digitais. Eu sou o Fábio Chaib, estarei aqui acompanhando todas as informações do fim de semana esportivo no Central da Bola, com todos os destaques e também detalhes desse final de semana esportivo. Com Eduardo Rodrigues, o Bolacha, na mesa de som aqui nos estúdios da São Gabriel, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Pedindo a sua participação aqui com a gente, faça essa jornada conosco aqui pelo 19991869070, mande sua mensagem também pelo YouTube, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Ao meu lado, a repórter Adriana Almeida, que vai trazer as primeiras informações do Bugre para esse jogo. O Guarani tentando sair da lanterna, né, Adri? Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. O Guarani já teve essa oportunidade na rodada passada, quando foi às Minas Gerais encarar o América, e aí uma derrota, né? Depois de uma boa sequência, depois de uma invencibilidade do retorno na Série B, voltou a colher um resultado negativo o time do técnico Alan Al. Mas, no bastidor do Guarani,
continua a confiança numa reação e que o Bugre ainda tem boas chances de escapar da Série C no ano que vem. Por isso, hoje, confronto direto, mas Alan Al tem sim um desfalque importante. O atacante Ayrton, já no jogo contra o América, saiu sentindo muito uma lesão no joelho e foi confirmada uma entorse no joelho direito do jogador. Ficará, no mínimo, 3 semanas fora de combate. Com isso, a grande mudança do Bugre, setor ofensivo, Ayrton dá lugar a Marlon na tarde de hoje. Esses detalhes, então, as primeiras informações do Bugre. E, por outro lado, o Papão também não faz boa campanha não, né? Ele trocou recentemente de treinador. E como vem esse Papão para esse duelo lá na Curuzu? Olha, um jejum muito incômodo, 9 jogos sem vencer, pior momento do Paysandu na temporada, o que custou a demissão do técnico Hélio dos Anjos, que tem uma grande identificação com o clube, e hoje a estreia do técnico Márcio Fernandes, ele que vai tentar tirar o Paysandu aí dessa incômoda posição perto da zona de rebaixamento. É a 15ª colocação, 1 ponto da zona. Caso hoje o Paysandu não vença mais uma vez, complete o 10º jogo de derrota, pode sim figurar entre os 4 últimos colocados da Série B. Também um jogo muito decisivo para os donos da casa, Fábio. É aquela roda gigante, o círculo, né, dos treinadores da Série B. Sai um treinador que tem alguma certa relação com o clube, entra outro treinador também que está no mercado, que acaba sendo também que já tem algum currículo nesse clube também. Essa é a Série B também, o futebol brasileiro. Aqui ao meu lado também, Carlão de Freitas, que vai detalhar, vai comentar essa partida entre Paysandu e Guarani. Expectativa de uma vitória do Bugrão nesta tarde, Carlão. Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio Chaib. Boa tarde, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. Expectativa de que o Guarani possa reagir, né? Encarar o jogo de Belo Horizonte como um acidente de percurso. O Guarani vinha em franca ascensão dentro da competição e acabou tropeçando feio lá no Independência. Mas agora é um outro jogo diante de um concorrente direto, diante de uma equipe que busca reação, estreia treinador, então a gente já sabe, já imagina o ambiente lá da Curuzu, mas o Guarani vem aí numa batida boa, a gente já sabe, né, o time, o técnico Alan Al já tem uma escalação, embora o Ayrton não jogue, mas tem o Marlon, que ali praticamente a mesma característica, mas é um jogo em condições do Guarani voltar de Belém com pontos na bagagem. Quando eu falo pontos, significa a vitória, né, que seria importantíssimo aí para o Guarani já começar a pensar em sair da zona de rebaixamento. Tá certo, esse Carlão de Freitas, então, 4h40. A voz da emoção está aqui ao meu lado também. Carlos Cabela, que vai narrar, trazer todas as emoções desse duelo. Hoje, um horário raiz, né, Cabela? 5 horas da tarde, sabadão, tranquilo, né? Muito boa tarde, Cabela. Boa tarde para você, Fábio Chaib, e a todos que nos acompanham aqui no Futebol da CBN Campinas. Verdade, um horário mais tradicional do futebol, né? Sabadão, finalzinho de tarde, domingo, 4 da tarde, são os horários tradicionais do futebol brasileiro. Claro, tradicional para nós, que já acompanhamos o futebol há muitos anos, né? Para os jovens de hoje, a garotada não tem mais essa, porque toda hora é hora de futebol. Toda hora, todo dia. Todo dia e toda hora é hora de futebol pra galera estar acompanhando. Portanto, para nós sim, mas para eles não. Esperamos que hoje tenhamos um jogo bem agradável para nós nessa transmissão. Valeu, Carlos Cabela. Daqui a pouco a gente conversa mais. E a gente falou logo no início da transmissão que o Guarani pode sair da lanterna, mas para isso tem que torcer contra o Brusque. O Brusque é o vice-lanterna e enfrenta no mesmo horário do jogo do Guarani o Vila Nova, jogando lá em Santa Catarina. O jogo não é na casa do Brusque, mas vai ser em Itajaí, no Gigantão das Avenidas. Então o Guarani tendo que fazer a sua parte e torcer também para uma vitória do Vila Nova. Mas daqui a pouco a gente traz a relação completa aí da 26ª rodada, todos os jogos e a classificação também. Mas antes disso, eu já vejo Bolacha me chamando, que temos um break aqui para pagar. Daqui a pouco a gente volta então com mais detalhes dessa 26ª rodada da Série B. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado?
Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Enquanto a bola não rola. Paysandu, Guarani. Paysandu e Guarani que se enfrentam às 5 horas da tarde, às 17 horas, lá na Curuzu, em Belém do Pará, onde o Guarani tenta quebrar um tabu de 50 anos. O Guarani, portanto, tentando vencer o Papão novamente, a última vitória lá em 1974. Abraçando os amigos que mandam mensagem aqui pra gente. O Moacir da Silva tá aqui conectado com a gente, tá ligado na nossa transmissão. Um grande abraço. Quem também tá ligado aqui, tava cobrando a nossa abertura da jornada. Aqui o Matheus James de Campinas estava ansioso para ouvir a nossa transmissão aqui de Guarani, Paysandu, Paysandu e Guarani também. Um abraço também pro amigo Vini Oliveira. Tá falando que vai ser 2-0 para o Guarani. Hoje, Vinícius Oliveira, lá de Salvador. Terra boa, lá na Bahia. Deve estar um calor lá, Indri, também. Falou que Belém do Pará tá calor também. Imagina em Salvador. Do Pará, mas aqui em Campinas tá marcando 34, então tá tudo meio empatado no país inteiro, viu, Fábio? Salvador, terra linda também. Um grande abraço então pro Vinícius lá em Salvador. Vamos falar da 26ª rodada que teve abertura ontem e o líder da competição, o Novo Horizontino, venceu mais uma, ninguém para o Tigre. Lá no Jorge Ismael de Biase, 2-0 para o Novo Horizontino contra o Botafogo de Ribeirão. Ontem também a vitória do Goiás por 2-1 para cima do Avaí na Serrinha. No Moisés Lucarelli, e aí, Macaca, se cuida, Macaca. A Ponte perdeu por 4-1 para o Ituano. A Ponte Preta se complicando neste momento nesse estágio da temporada, nesse estágio da competição também. A Ponte perdendo por 4-1 para o Ituano. Hoje tem Brusque e Vila Nova, Guarani, Paysandu, Paysandu e Guarani. E às 6 horas da tarde lá em Mirassol também tem Mirassol e Amazonas. Amanhã mais jogos. O Santos recebe o América 4 da tarde na Vila Belmiro. Mesmo horário de Operário e Curitiba, o clássico paranaense lá no Germano Krieger. Amanhã ainda 6h30 da noite, a Chapecoense recebe o Ceará. Mesmo horário de Sport e CRB. Esse jogo que interessa também bastante ao Guarani, o CRB ali na zona de rebaixamento neste momento. E também interessa a Ponte Preta, por que não? Os 4 primeiros colocados neste momento, Novo Horizontino, Santos, Mirassol e Vila Nova. O 5º colocado é o Ceará, o 6º o Sport. A Ponte Preta ontem com a derrota ficou na 14ª colocação, 29 pontos ganhos. E o Ituano com a vitória subiu para a 15ª colocação, tem 28 pontos. O adversário do Guarani nesta noite, o Paysandu, é o primeiro time fora, nessa noite que eu digo, nessa tarde e noite na verdade, né? É o Paysandu neste momento é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação tem 27 pontos. E na zona da degola, CRB 26, Chapecoense 25, o Brusque 23 e o Guarani com 21 pontos ganhos na lanterninha. Adriana Almeida, mais algum destaque do Guarani? O Alan Al vai fazer mudanças na equipe? O que você está imaginando para esse confronto, Adri? Olha, Fábio, na verdade o Alan Al tem conseguido aí manter uma base, né, ao longo da jornada dele no comando do Guarani. E querendo ou não, é uma pitada de sorte isso, porque quando as lesões e o excesso de cartões começam a vir, atrapalha muito. É um treinador que acabou de chegar e que precisa tirar o time da incômoda zona do rebaixamento. Com o Alan Al tem acontecido diferente, ele está conseguindo manter a base dos jogadores. Hoje, uma das novidades é o lateral esquerdo Emerson. O Jefferson foi muito mal no jogo contra o América, inclusive um de nós votou como o pior em campo no lateral esquerdo do Guarani. Hoje ele fica no banco de reservas. O Emerson foi contratado nessa última janela e
aberta no meio do ano, da temporada, e ganha aí uma chance como titular. Mas a outra mudança vem por conta da lesão do Ayrton. O Marlon não é um jogador tão de frente como o Ayrton, é incisivo, assistências, participações. Eu vejo o Marlon jogando um pouco mais atrás no time, mas foi a opção aí do técnico Alan Al para esse jogo ainda mais fora de casa, esse sistema um pouco mais precavido, mas o Guarani aí passando por um período de tranquilidade com relação a desfalques, eu diria, e também com relação a cartões. Por exemplo, hoje só Vladimir e Douglas Bacelar pendurados, a mesma lista de pendurados do jogo passado. Então, jogadores do Guarani também mostrando uma certa disciplina para se manterem aí no campo e tentando essa recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, Adriana Almeida escala as duas equipes, vai trazer a ficha técnica completa do jogo, 4 horas e 48 minutos, mas antes disso, vou adicionar mais uma vez o Carlão. Lógico, o foco nosso hoje é o Guarani, né? O Guarani vai jogar contra o Paysandu, mas é claro, também temos um pouquinho para falar da Ponte Preta e do próprio Guarani também. Situação delicada das duas equipes de Campinas nesse momento na Série B, né, Carlão? É verdade, Fabião. Infelizmente, ontem, né, pro torcedor ponte-pretano, é claro, a Macaca foi goleada, foi envolvida pelo Ituano completamente, 4-1, e o Ituano dá mostras de que vai escapar até com tranquilidade, claro, se mantiver esse ritmo, se não sofrer com lesões e tal, mas é um time que se ajustou muito bem, né, para este segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, ao contrário da Ponte, né, que é o nosso problema agora. A Macaca parece que virou fio, Nelsinho Batista dá mostras de que tá perdendo o comando, né, impressionante como a equipe caiu, como algumas individualidades caíram de produção neste momento da temporada, e a Ponte corre risco. Eu acho que hoje é real, é cristalina a chance da Ponte cair. Por quê? Nós estávamos falando do Guarani, tudo bem, teve a derrota para o América, mas o Guarani, que é um lanterna, e não estou falando do Guarani porque é o rival, porque é o lanterna e está em ascensão. O Ituano estava na zona do rebaixamento, está fora praticamente. O CRB tem crescido, empate contra o Sport em casa, ou seja, e a Ponte caindo, né, vertiginosamente no atual estágio da temporada. Então é uma situação perigosa, a Ponte tem que dar um jeito de tentar se reorganizar, porque a permanecer nesta batida negativa, a Ponte é uma candidatíssima ao rebaixamento para a Série C, algo que nós não imaginávamos, né, no decorrer da temporada, mas aconteceu. Atenção então para os times de Campinas neste momento, faltando 12 rodadas, o Guarani falta um pouquinho mais, faltam 14, contando com esse jogo de agora a pouco, mas essas 12 rodadas aí, abrir os olhos, porque o rebaixamento é logo ali, é uma realidade, infelizmente, para as duas equipes de Campinas. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a Adriana Almeida escala então, vai trazer a ficha técnica completa do jogo e eu passo para o Cabela, que vai narrar essa partida lá da Curuzu, Paysandu e Guarani. 4 horas e 50 minutos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet.
Enquanto a bola não rola. Paysandu, Guarani. 4 horas e 52 minutos, faltando 8 minutos para o duelo entre Paysandu e Guarani. E sem perder tempo, vamos então às escalações, a ficha técnica completa do jogo, na voz de Adriana Almeida. Com você, Adri. Escalação. Guarani. É o bugre do técnico Alan Al, em campo com 89, Vladimir. 28, Pacheco. 23, Douglas Bacelar. 13, Matheus Salustiano e meia dúzia Emerson. 33, Gabriel Bispo. 18, Matheus Bueno. 10, Luan Dias. 19, João Vitor. 8, Marlon e 99, Caio Dantas. Repeteco do bugre, 89, Vladimir. 28, Pacheco. 23, Bacelar. 13, Salustiano. Meia dúzia Emerson. 33, Gabriel Bispo. 18, Matheus Bueno. 10, Luan Dias. 19, João Vitor. 8, Marlon e 99, Caio Dantas. No banco, 1, Pegorari. 2, Heitor. 17, Jefferson. 29, Ian. 12, Lucas Adel. 15, René Santos. 5, Anderson Leite. 47, Pierre. 20, Reinaldo. 77, Marlon Maranhão. E 39 para Lohan. Futebol, vamos CBN. Paysandu. É o papão da Curuzu do técnico Márcio Fernandes, em campo com 12, Diogo Silva. 3, Edilson. 2, Edilson. 3, Quintana. 27, Lucas Maia. 36, Kevin. 8, João Vieira. 28, Leandro Vilela. 10, Casares. 15, Esli Garcia. 99, Ione Gonzalez e 11, Nicolas. Repeteco do papão, 12, Diogo. 2, Edilson. 3, Quintana. 27, Lucas Maia. 36, Kevin. 8, João Vieira. 28, Leandro Vilela. 10, Casares. 15, Esli Garcia. 99, Ione Gonzalez e 11, Nicolas. No banco, 13, Matheus Nogueira. 4, Wanderson. 9, Paulinho Boia. 14, Juninho. 16, Michel Macedo. 18, Edinho. 19, Joel Tagueu. 21, Brian Borges. 22, Jean Dias. 24, Borassi. 30, Val Soares. E 38, Matheus Trindade. A arbitragem do jogo. Vem lá de Pernambuco, Rodrigo José Pereira de Lima é o dono do apito. Seus assistentes, Francisco Chaves Bezerra Júnior e Bruno César Chaves Vieira. No VAR, Marco Aurélio Augusto Facecas Ferreira. O comentário do jogo. Pelas imagens do monitor, a gente vê os dois times entrando em campo agora, enfileirados para a execução do hino nacional. Mas antes disso, Carlão de Freitas vai comentar o que espera dessa partida. O Guarani tem que ficar ligado nesse meio campo do papão, hein, Carlão? Casares, muito experiente, o próprio outro jogador também, o Leandro Vilela, né? Leandro Vilela, já exatamente. Já passou pelo Guarani. E tem o venezuelano rápido também, né? Nossa, Esli Garcia, é o Soteldo do norte do país. Mas um jogo difícil, né, Chaibe? Até pela característica da partida, o Paysandu vem aí numa queda dentro da competição, tanto é que hoje estreia o técnico Márcio Fernandes, que um dia comandou já o Guarani, partida na Curuzu, tem tabu a ser quebrado. É um jogo que já foi final de Série B de Campeonato Brasileiro em 91 e na ocasião, outros tempos, é bem verdade, mas o Paysandu levou a melhor. Mas o Guarani tem que tomar cuidado, né? Entrar com atenção redobrada, com uma postura completamente diferente do que ocorreu lá em Belo Horizonte. Entrar para competir, entrar para brigar, muita concentração nos primeiros minutos, porque a pressão vai ser intensa, pelo menos eu imagino assim. Tomar cuidado com esse trio de atacantes, né? Você já citou aí o Esli Garcia, tem o Johnny Gonzalez, que é bom jogador também, e o Nicolas, né? Que é como que chama?
O Cavani das Araucárias lá. Cavani da Amazônia. E o Guarani tem que tomar muito cuidado com esse tipo de jogador. E a personalidade, quando estiver com a bola nos pés, jogar, encarar, não ter medo, né? Jogo bom para Caio Dantas, né? Esse jogo mais aguerrido, um jogo brigado. Matheus Bueno também, Luan Dias, que vive uma grande fase. Ou seja, apesar de uma circunstância complicada, apesar de ser fora de casa, o Paysandu estreia treinador, estreia porque tá mal. Ou seja, então o Guarani pode se apegar nesta situação, equilibrar as ações, concentração 100% para voltar lá de Belém com os 3 pontos na bagagem, quem sabe até fora da lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa gangorra da Série B, mudanças de técnico constantes nos times da Série B. Então eu passo a bola agora para Carlos Cabela, que vai narrar, trazer todas as emoções desse primeiro tempo, esperando que hoje o Guarani consiga uma vitória também. Ontem não deu com a Macaca, mas hoje é hora e vez do Bugre. Cabela, boa transmissão. Muito bem, Fábio Scheibe e amigos do futebol da CBN Campinas. Bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? Já a bola rola. Lá na Curuzu, pra Guarani e Paysandu. O Paysandu recebendo o Bugre, o Papão recebendo o Bugrão. E um jogo importante pro Guarani. Quem sabe essa quebra de tabu, quem sabe essa vitória do Guarani que pode tirar o Guarani da lanterna do campeonato. Afinal de contas, o Guarani tá quanto tempo na lanterna? 18 rodadas. 18 rodadas 18 rodadas. Ou seja, é um turno. Um turno, certinho. Um turno inteiro na lanterna da competição. Ou seja, né? Quem sabe essa vitória hoje, que pega um Papão, como o Carlão acabou de dizer, que também não tá bem, que se estivesse bem não teria trocado de treinador, né? Tá estreando o treinador do porque também não tá bem na competição. E aí, o Guarani pode se aproveitar disso. Porque o Guarani, ontem, Carlão, você, na jornada de ontem à noite, nós dizíamos o seguinte, no momento da jornada. Alguns clubes, como o Ituano, o próprio Guarani, estão com o bico do avião pra cima nesse momento. Sim. Né? Sim. Então, de repente, é o momento, porque pelo jeito o Papão tá com o bico pra baixo. Pra baixo, sem confiança, né? Por isso exatamente trocou de treinador. Aliás, né, Cabelo, o segundo turno da Série B é um outro campeonato. Tudo bem que os pontos permanecem, né? Infelizmente ou felizmente, em alguns casos. Mas é um outro campeonato, que os de baixo se reforçam, começam a encarar os de cima. Haja visto o que o Ituano mostrou ontem, conversava com o Fabião aqui. O Ituano, se começasse com a base de ontem, o Ituano estaria em meio de tabela, tranquilamente. Né? Tava brigando em cima. Tava brigando porque é um time que se ajustou, é um time que tem tudo para sair do Z4, para sair e escapar ali do rebaixamento. E o próprio Guarani, né? Uma equipe completamente diferente do que aquela que nós já dávamos como rebaixada e hoje já dá sinais positivos aí de recuperação. Muito bem, aqui no meu Cebalão, falta um minutinho pra bola rolar, hein? Bola vai rolar daqui a pouquinho pra você, pra Guarani e Paysandu. Você acompanha tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Diga, Adriana. E o estádio com muitos torcedores. A torcida do Paysandu, apesar desse momento, lota as arquibancadas aí, dando sinais aí de força, muitos cantos, muitas bandeiras e realmente a torcida do Paysandu é muito apaixonada. Eu estive em Belém uns 3 meses atrás, o Paysandu jogava lá em Chapecó, numa rodada da Série B, e aí de repente eu comecei a ouvir fogos pela cidade, eu falei, o que tá acontecendo? É o Paysandu que tá jogando lá em Chapecó, mas o pessoal aqui vibrando, eles realmente são muito apaixonados pelo Papão da Curuzu e daqui a pouquinho a bola rola, Cabela. Pois é. Tem uma mudança apenas do técnico Alan Al para esse jogo, que é o Marlon no lugar do Ayrton. Muda alguma coisa esse ataque do Guarani, Carlão? Olha, Cabelo, o Ayrton vinha bem, né? Vinha numa crescente e entra o Marlon. O Marlon é um jogador de velocidade também. Não estava adaptado à titularidade, mas um jogador que frequentemente estava sendo utilizado. Então, por isso, eu acredito que deve permanecer. Assim, é claro que o Ayrton era o titular, né? Melhor se o Ayrton estivesse. Mas entra o Marlon e creio que vai dar conta do recado. Tá cheio lá, hein? Olha aí. A galera do Paysandu, torcedor do Paysandu, vai em peso empurrar o Paysandu. Aliás, acho que é um dos melhores públicos, né? Sim. A média de público do Paysandu para os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu, tradicional uniforme de camisas azul e branca na vertical, calções e meias azuis. O Guarani com o tradicional uniforme verde da equipe do Bugre, calções brancos e meias verdes. O Bugre que vai tentar uma vitória. Vamos lá. Vamos acompanhar então e você acompanha com a gente. Pode participar, tá? 991869070. Pode mandar o seu recado. 991869070 é o WhatsApp para você interagir com a gente. E você que está no YouTube pode mandar sua mensagem também através do chat do YouTube. Participe conosco. Tá tudo pronto por conta do senhor Rodrigo José
Pereira de Lima, o pernambucano que comanda a partida nesta tarde em Belém do Pará. Ali é o centro do gramado. Terra onde Jesus nasceu, né, Cabelo? É. Poxa vida, não sabia, rapaz. Apita o árbitro! Começou cedo. A tarde e a noite vão ser longas. Meu Deus, a bola tá rolando. Essa é sensacional, né? Essa é maravilhosa. É histórica, né? Pior que aconteceu. É verdade. Vai pro grão! Trabalha a bola a equipe do Paysandu nesse comecinho de jogo, tocando a bola pela esquerda. Trabalha por ali, a chegada do Kevin. Recua lá no sistema defensivo com o Lucas Maia. Ele já rola com o Quintana. Lá do outro lado, a equipe do Paysandu vai tocando a bola no sistema defensivo. O Guarani fica plantado ali pelo meio campo, só aguardando a saída da equipe do Papão. Vai tocando de um lado, buscando do outro no... É aconchegante o campo, né, da Curuzu, né? O estádio da Curuzu, ele é aconchegante, pequenininho. E aconchega bastante ali o torcedor do Papão. Opa, já tem gol aí, meu caro Fábio Scheibe. E notícia não é boa pro torcedor bugrino. Gol do Brusque, 40 segundos de jogo. Dentinho marca pro Brusque 1-0 contra o Novo Horizontino. O Brusque também aumentando a distância pro Guarani na lanterna na competição. Trabalha mais uma vez a equipe no ataque. O Paysandu vai tocando a bola lá pela direita. Por ali quem chega no lance é o Ione Gonzalez. Tem Nicolas ali no meio da grande área. Faz a tabelinha, tenta, toca na bola. Chega a zaga do Guarani, faz o quarto e corta errado. Mantém a equipe do Paysandu no campo de ataque lá pela direita. Vai chegando no ataque, pintou cruzamento, bateu em cima da marcação. Quem chegava lá era o Emerson da cobertura. Faz o desvio, a bola sobra com a equipe do Bugre. Na saída de bola, vem carregando para o campo de ataque. Vem descendo lá pela esquerda. Vai descendo o Marlon com ela. Faz o domínio ali. Tem marcação forte para cima dele. O Marlon briga pela bola, mas a marcação forte para cima dele, ela vai para fora. Quem chegava ali era o Edilson. Faz a proteção, bola para fora. Arremesso manual para a equipe do Papão da Curuzu, que já faz o arremesso manual. Vamos chegando a 2 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Você acompanha tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Ali no sistema defensivo, quem vai tocando a bola ali é o Quintana. Tá ali, faz o domínio. Levanta a cabeça, rola. Na verdade, esse é o Lucas Maia. Agora sim é o Quintana. Lá pela direita, bota a bola no campo de ataque, faz o lançamento. Lá pela ponta, vem Paysandu tentando imprimir velocidade. Lançamento na linha de fundo. Pintou cruzamento no meio da área. Sobra a batida, espalma o goleiro. Vladimir, defesaça do goleiro do Guarani. Mantém Papão no campo de ataque aqui pela esquerda. Bola rolada pela intermediária, vai se mantendo por ali. Pintou a batida ali pelo meio, Leandro Vilela bateu em cima do marcador. Que defesaça do Vladimir, Adriano Almeida. Depois o cruzamento pela direita, o Wesley Garcia pegou de primeira. E o gol ficou muito maduro. É que o Vladimir voou na bola, evitou o que poderia ser o primeiro gol do Paysandu logo com 2 minutos de jogo. E o Wesley Garcia, né? Ele que chegava ali no complemento da jogada ali, na batida, o Vladimir salva o Guarani nesse comecinho de jogo. Sai trabalhando mais uma vez o Bugre, Luan Dias, pela lado direito, aí no campo defensivo, rola a bola ali pela meia, vem o Matheus Bueno, devolve no jogador que é o Luan Dias, vem ali pela meia, vai trabalhando, vai chegando, campo de ataque, a equipe do Bugre, vai trabalhando a bola mais uma vez ali com o Matheus Bueno, faz a abertura com o Pacheco pela direita, domina, coloca no gramado, encosta o Wesley Garcia pra cima dele, puxa pela meia, carrega, dá um tapa na bola, vem Caio Dantas, tenta o giro, ele tentava colocar a bola no ataque ali pro Marlon, fez o quarto e a zaga, tenta sair jogando a equipe do Papão e a falta em cima do Casares ali pela intermediária. E a gente vê que o Papão vem com velocidade pra cima do Guarani, viu, Carlão? Essa pressão vai ser intensa nos primeiros minutos, né? Porque o Paysandu joga em casa, estreia treinador, diante do seu torcedor. Então o Guarani precisa suportar os 10, 15 minutos, que aí a partida começa a ficar mais equilibrada e o Guarani pode ter chances mais cristalinas de gol. Ô, Cabelá. Oi. E só um detalhe, que esse cruzamento pro chute de primeira do Wesley Garcia saiu pelo lado direito do ataque do Paysandu, esquerdo de defesa do Guarani. O setor defensivo hoje está com um novo lateral esquerdo, é o Emerson, que entra no lugar do Jefferson por opção do Alan. Vamos ficar mais de olho hoje na estreia do Emerson. Estreia desde o começo, porque no jogo passado ele entrou no decorrer da partida. Vai trabalhando mais uma vez o Paysandu, mais uma vez lá pela direita o Edilson no campo de ataque, ele faz de domínio, recua. Quintana domina a bola, joga pelo círculo central do gramado, vai trabalhando por ali com o Lucas Maia. Já encontra aberto o Kevin pelo lado esquerdo, ajeita, aperta a canhota, rola a bola com o Wesley Garcia, recebe de volta, faz a tabela. O Kevin bota a velocidade, vai na linha de fundo, encosta a marcação pra cima, ele faz o cruzamento pro meio da área, vem por baixo pra fazer o quarto e a zaga do Bugre. Sobra de bola
com o Marlon, tenta sair jogando, perde a bola, já recupera ali com o Nicolas. A equipe do Paysandu se mantém no ataque, a marcação pra cima dele, a bola sobra com o Luan Dias. Rola com o Matheus Bueno, bota na frente, o lançamento é lá pela ponta canhota. Chega por ali João Vitor, ele domina, encara a marcação do Edilson, sassaricou de um lado, de outro, preparou o cruzamento, prefere a bola rolada, vem bola pra grande área, lançamento direto pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Paysandu, mas eu achei que estava impedido o João Vitor no lançamento lá pela esquerda, viu, Adriana? Eu não consegui ter essa impressão, mas essa bola buscava o Caio Dantas ali na jogada aérea, mas muito alta, muito sem direção, o Paysandu já vai saindo jogando de novo. 5 minutos passados, é o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Kevin recebe do lado esquerdo para fazer o domínio, rola a bola mais atrás, começa com Lucas Maiga. Ele domina a bola, inverte a jogada lá pela direita com Quintana. Vai tocando a bola, a equipe do Paysandu já chega no campo de ataque, ali pela intermediária, que chega Casares, domina, faz a abertura lá pela direita, o Edilson se mantém no campo de ataque, a equipe do Paysandu, o lançamento é feito lá na linha de fundo. Chegava ali a marcação do Bugre, o Emerson por baixo faz o quarto, dá um pico nela, joga nos pés da equipe do Paysandu. Se mantém no ataque, aluga meio campo ali o Paysandu. Vem pro campo de ataque mais uma vez com o Kevin. Rola a bola pelo lado esquerdo, Elis Garcia. Ele recebe ali o Wesley, dominou, perto da direita, levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo, vai pra fora. Só tiro de meta pro Guarani respirar um pouquinho, Adriano Almeida. O Wesley Garcia já tá mostrando que deve ser o organizador desse time. É ele quem teve a grande chance até agora do jogo. Mas é um jogador que cadencia e que vai escolhendo para quem dá as assistências. O Guarani tem que ficar de olho, vai começando melhor na partida o Paysandu. Passamos de 6 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0, placar do jogo, tá lá o Vladimir da reposição de bola, vai dar um bicão na bola, vai jogar pro campo de ataque, hein? Tá lá de perto da canhota, despacha, a bola vai caindo lá na intermediária, ataque do Bugre, foi empurrado ali. Foi empurrado claramente ali o jogador do Guarani ali pela intermediária. Sobra de bola com Casares. Ele domina perto da canhota, abertura ali do lado esquerdo, tenta a tabelinha com o Wesley Garcia. Chega a zaga do Bugre para fazer a roubada. No bate-rebate ela sobra com o Luan Dias, que já toca do lado. Matheus Bueno, recebimento feito. Já fez o passe para o campo de ataque, devolve Matheus Bueno. Círculo central do gramado. Ele busca alguém para o passe. O passe é feito pela direita com o Pacheco. Pacheco domina, Wesley Garcia vai pra cima dele, toca no campo de ataque, o Marlon tenta a tabelinha, passa errado, mas a bola volta nos pés dele pra consertar, pra botar velocidade, adiantou demais a bola, marcação chega pra cima dele pra fazer a roubada. Adiantou demais a bola ali, o Marlon tentava chegar bem o Guarani no campo de ataque, uma bola, o Marlon passou errado, depois recebeu o presente, mas aí ele adiantou demais a bola, era um bom lance pra equipe do Guarani. O jogo tá parado, tem uma falta lá pela direita em cima do Edilson. O jogo tá parado, 0-0, 7 minutos e meio deste primeiro tempo. E o Paysandu vai imprimindo uma pressão pra cima do Bugre nesse começo. O Bugre não consegue achar espaço, né, cara? A pressão já era esperada, né, Cabelo? Ela vai durar aí pelo menos até os 15 minutos. Daqui a pouco a coisa assenta. Agora, quando tem a oportunidade de contragolpear, como teve o Marlon, não pode desperdiçar, né? Num erro técnico, ele adiantou a bola. O Guarani tem que ter esse desafogo, tem que dar um respiro pro sistema defensivo. Casares faz o domínio, toca na bola, vem o Paysandu para o campo de ataque, trabalhando ali com o Ione Gonzalez. Ele domina, rola a bola pela direita. Edilson rola lá na ponta direita, vem a equipe do Paysandu, linha de fundo, preparou o cruzamento, travado na hora H. O Emerson chegou travando, a bola foi para fora, arremesso não, escanteio. Lá pela direita para o Papão da Curuzu. O primeiro do jogo, Cabela, e para cima novamente do Emerson, né, que tá tendo trabalho com o setor ofensivo direito do Paysandu. Agora é escanteio, o Casares é quem vai pra bola. Tá lá o Casares, ajeitou com carinho, vem levantamento pro meio da grande área. 8 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, tá autorizada a cobrança, Casares, perto da direita, levantamento na marca penal, sobe de cabeça pra fazer o corte o Caio Dantas. Bola volta com Casares, lá do lado direito, ajeitou na perna da canhota, tenta o cruzamento, o corte é feito, a bola vai pra fora, manual pro Paysandu. O próprio Casares chega lá, para ter pressa na reposição de bola, só que demorou, né? Demorou, esperou, agora vai chegando lá o Edilson para fazer a cobrança com as mãos para a equipe do Papão da Curuzu. Passamos de 9 minutos deste primeiro tempo, vai se ajeitando lá o Edilson. Agora sim, faz o arremesso, joga em direção à grande área, de cabeça a zaga do Guarani corta, sobra com o Nicolas, faz a finta, bola rolada, atrás a batida de fora, espalma! Vladimir! Um canhão de fora da área, de perto da canhota, Vladimir se esticou todo ali, salvando o gol que seria do Kevin. Foi pra fora, é outro escanteio. Ninguém acredita que o Vladimir pegou essa bola, Adri. Porque foi um chutaço do Kevin, né? Pegou de primeira,
de fora da área. Essa bola ia no cantinho esquerdo do Vladimir. Vladimir com o punho esquerdo conseguiu alcançar e colocar essa bola para escanteio. O Kevin se lamentou como se tivesse perdido um título para o Paysandu. Escanteio é mais um do Casares. Tem bola para a grande área, mais uma vez ela pela direita, Casares a batida, faz o levantamento, vem na marca penal de cabeça, o Nicolas sobe, não acha nada. Ela vai sobrando pelo lado esquerdo, ali com o Lucas Maia, perde a bola, recupera a equipe do Bugre, Matheus Bueno, faz a abertura, pelo lado direito, Pacheco, bota a velocidade, traz o Guarani para o campo de ataque, adiantou demais a bola. Saiu com bola e tudo na lateral do campo, Odri! No jogo passado, Cabela, eu votei no Pacheco como o pior em campo, porque realmente o Guariz, quem narrava, não falou o nome do Pacheco. E agora, Pacheco de novo sumido, a hora que tem uma chance boa para disparar, nada dá certo. Olha a Paysandu, vem com o Casares, toca no Nicolas, bola esticada ali pro meio da área, chega a zaga por baixo. Tava lá o Bacelar para dar um bico na bola, tirar o perigo da grande área, joga para fora do campo, arremesso é manual que favorece a equipe do Paysandu. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Paysandu 0. Guarani também 0. Chaibe. Central da Bola. Copa Paulista, o 15 de Piracicaba perdeu para a Portuguesa por 2-1 há pouco no Barão de Serra Negra e está eliminado da competição. Além da Luz, o Monte Azul também se classificou, assim como o União São João. Monte Azul bateu o Comercial e União bateu o Taquaritinga. Então, Monte Azul, União São João e Portuguesa já classificados para as semifinais da Copa Paulista. Escanteio pro Paysandu, vem bola pra grande área, cruzamento feito, sobe a zaga para fazer o quarto e último toque do Nicolas, ela vai para fora. Ele reclama uma barbaridade lá com a arbitragem, Dri. Ele pediu um escanteio, né? Disse também ali da marcação mais dura dos jogadores do Guarani, a gente aqui no visual não conseguiu detectar, mas fato é que o Paysandu está muito perto de abrir o placar, mesmo ainda com 12 minutos de jogo, né? Pois é, só deu o Paysandu até agora, Carlão. Só deu o Paysandu e quando o Guarani tem a possibilidade de dar um respiro para o sistema defensivo, usar do contragolpe, que vai ser o expediente, né, mais usado pelo Guarani, eu acredito nisso, o Guarani não aproveita. A primeira saída com o Marlon, ele adianta e dá de bandeja para o marcador do Paysandu. E o Pacheco, lamentável, né? A saída dele pelo lado direito. Então tem que ter mais concentração, evitar esses erros técnicos, principalmente na hora do contragolpe, que é para dar um respiro. Porque daqui a pouco, como disse Adri, o Paysandu abre o marcador. Trabalha agora ali, vem para o campo de ataque, lançamento foi feito lá pela esquerda. Quem chega lá para fazer o domínio lá do lado esquerdo era o João Vitor. Ele acompanha a saída de bola, fica o arremesso manual, ele mesmo faz a cobrança, começa com o Emerson. Domina, coloca no gramado, rola a bola do lado ali com o Luan Dias, devolve, faz tabelinha, Luan Dias e Emerson. Emerson com ela, faz o domínio, marcação encosta para cima dele, ele despacha, só que na contramão. Lá da intermediária do ataque, ele recua com o Vladimir para começar de novo. Dá um respiro ali para o Guarani tentar trabalhar melhor essa saída de bola do Bugre pelo meio campo com o Matheus Bueno. Rola a bola com o Douglas Bacelar, devolve com o Pacheco Douglas. Faz o domínio, Wesley acompanha de longe, ele rola a bola lá com o Salustiano, lado esquerdo, já bota no campo de ataque. Vai trabalhando a equipe do Guarani, Matheus Bueno. Bola enfiada para o Caio Dantas, chegou na grande área, bom momento para a equipe do Bugre. Tem marcação para cima, ele tenta o cruzamento, bateu no zagueiro, bola vai saindo em arremesso manual para a equipe do Guarani. Tem o próprio Caio Dantas na cobrança, tem pressa o Guarani, arremesso manual cobrado, fica Matheus Bueno com ela, domina a bola, rola a bola pela intermediária, chega a marcação do Papão da Curuçu ali pelo meio, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque, só tem o Pacheco ali. Pacheco vai lá, conserta, eu não entendi o lance do Caio Dantas, ele tentou cruzar, Adriana, é isso? Olha, Cabela, eu acho que sim, viu? E aí essa bola... Ele foi cruzar pro centroavante, que era ele. Era ele. É isso, certo, ali o movimento do Caio Dantas foi errado, né? Ao invés de ele ir em direção ao gol, não, ele foi pro lado esquerdo, né? Foi saindo, aí ficou sem opção. Cruzou no marcador. 13 minutos e 50. Vem mais uma vez o Bugre pro campo de ataque. Matheus Bueno ali pela meia. Dá um tapa na bola. O Emerson recebe lado esquerdo. Tudo pertinho ali do meio campo. Vai trabalhando a bola a equipe do Bugre. Toca na frente. Lançamento é lá na ponta canhota. Se apresenta o Emerson. Evita a saída. Ajeita a bola perto da canhota. Vem cruzamento para a área. Quintana estava lá para fazer o corte. Toca na bola, Quintana dá um bico nela, tira o perigo da grande área, ela sobra mais uma vez com o Matheus Bueno, mantém o Bugre no ataque, Emerson recebe, domina, volta a bola com o Matheus Bueno, se ajeita de um lado, do outro, dá uma penteada na bola ali, procura alguém, encontra Luan Dias, no meio do campo, faz a batida, explodiu na zaga, voltou, Luan Dias abriu pela direita, Caio Dantas, de cara pro gol, a batida, desvio para fora!
Lucas Maia, pé salvador na hora H. Toca na bola, joga para escanteio para o Mugrão. Tinha endereço e era a rede, Adriana Almeida. E foi a primeira grande oportunidade do Guarani no jogo, porque essa bola veio limpa para o Caio Dantas na entrada da área. E ali na hora você pensa, um artilheiro do time no campeonato, tem cheiro de gol o Caio Dantas. Ele ajeitou com a perna direita, encheu o pé e aí o Lucas Maia com o pé providencial voou em cima dessa bola para evitar o que poderia ser o gol do Guarani, que tem escanteio a seu favor. É pela direita, o esquinado que favorece o Guarani. Luan Dias da cobrança, levantamento ali no primeiro pau. Some a zaga para fazer o quarto. Jogador do Guarani que desabou lá no meio da área. Sobra de bola com o Bispo. Devolve pela direita. Luan Dias trabalha com Pacheco. Fica com ela. Cruzamento lá na segunda trave. Sobe Salustiano. Não acha nada. Sobrou Caio Dantas. Emerson. Uma batida para fora do gol. Lá do lado esquerdo, a sobra de bola pro Emerson, ele bateu, ela subiu demais, linha de fundo, só tiro de meta. O Guarani cresceu, Adriana. O Carlão já dizia, né, Cabela? Tinha que aguentar os 15 minutos da pressão do Paysandu e foi o que aconteceu. Pressão, mas aí o Guarani se organizou e teve duas grandes oportunidades em sequência agora de abrir o placar. Eu diria que em oportunidades estamos praticamente iguais. E foi o Marlon, né, que finalizou ali, não foi o Emerson, não, foi o Marlon que acabou finalizando, a bola foi pra fora, só tiro de meta para a equipe do Paysandu, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 16 minutos, sai jogando errado a equipe do Papão, já recupera a bola, o Matheus Bueno já bota no campo de ataque pela direita, Luan Dias ajeitou na perna canhota, preparou a batida, colocadinha pra fora! A direita do Diogo Silva, caprichosamente foi pra fora, Adriana Almeida. O Guarani tá saindo rápido pro ataque, né? Roubou essa bola ali no meio-campo depois da cobrança do tiro de meta. Lua Dias recebeu pelo lado direito e aí teve tranquilidade para esperar a marcação se ajeitar, olhar pro canto do Diogo Silva e essa bola passou muito perto do canto direito do goleiro do Paysandu. Guarani já com 3 finalizações, enquanto o Paysandu fez 4 no momento. Carlão de Freitas, o Guarani parece que deu uma organizada no meio-campo ali, tá conseguindo achar os espaços para chegar na área. Deu um respiro para a defesa, adiantou a marcação, os volantes estão saindo, os atacantes aparecendo, né? O Marlon arrematando em gol, o Luan Dias chegando, se aproximando. Permanecer assim, desta maneira, demonstrando personalidade para assustar o Paysandu. 17 minutos, primeiro tempo tá 0-0, o placar do jogo vem Papão da Curuzu pro campo de ataque com Casares lado esquerdo, encontra o Esli Garcia ali pela meia, ele faz o domínio na perna direita, lançamento, é lá na ponta, Edilson chegou, recebeu, rolada a bola pro meio da área, chega por baixo o Salustiano. Bicando a bola, joga para fora do campo, arremesso é manual, lá pela direita para a equipe do Paysandu. Tá lá o Edilson para fazer a cobrança, ele busca alguém para fazer o passe, 17h40, 0-0 o placar do jogo. Trabalha mais uma vez o Paysandu lá pelo lado direito, vai trabalhando, vai chegando no campo de ataque, todo encolhidinho a equipe do Guarani, vem bola para a grande área, sobrou lá na linha de fundo, a bola foi para fora. Todo mundo fica pedindo um impedimento no ataque do Papão ali, mas deu escanteio, viu, Dri? Confirmou o escanteio agora no toque do Matheus Salustiano, que esticou a perna para evitar o cruzamento que poderia ser perigoso. É mais um escanteio, é de novo pelo lado direito e é de novo Casares quem se prepara para cobrar. Tá ajeitadinho lá para fazer a cobrança o Casares, vem bola para a grande área, preocupação da marcação do Bugre, Casares na batida. Conversando lá com todo mundo, ele fala ali com o Esli Garcia, o Casares vai para a cobrança, toma distância, faz o levantamento, na segunda trave vai passando por todo mundo, de cabeça toca na bola o Nicolas, sobra de bola com o Guarani, na saída do contragolpe, bola enfiada, lá pela ponta canhota, muito forte, a bola foi para fora. Buscava o Marlon lá pelo lado esquerdo, que chegava na velocidade, mas foi muito forte, ela foi para fora, só arremesso manual para a equipe do Paysandu. Já sai jogando ali pelo meio com o Vilela. Ele domina a bola perto da canhota, fez o passe para o Kevin. Lado esquerdo, 36, a equipe do Paysandu vem descendo para o campo de ataque, faz o domínio, ajeita de um lado, carrega do outro, toca ali pelo meio. O Esli Garcia está de armador à frente do círculo central do gramado, deu um tapa da bola para o Edilson lá pela direita, se atrapalhou, mas consegue evitar a saída, faz o domínio, toca do lado, trabalha, vem chegando o campo de ataque ali pela meia, vem buscando espaço ali o João Vieira, toca na bola, no bate e rebate, ela sobra ali com o Nicolas, ele bota lá na frente, o passe foi feito, lançamento da grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, para sair jogando a equipe do Bugre, tem pressão ali pelo meio, mas o Guarani toca bem a bola, sai com o Marlon, encontra aberto pela direita, o Luan Dias, já puxa o Bugre para o campo de ataque, Pacheco passou lotado pela direita, tem o Marlon ali pela meia, é o Pacheco que recebe, vai lá na linha de fundo, prepara o cruzamento, sai rasteirinho para trás, a bola rolada, chega o zagueiro para fazer o corte.
Pé salvador ali do Paysandu. Já sobra com Casares, devolve lá pela direita com Ione Gonzalez. Ele domina a bola, vem carregando o Paysandu pro campo de ataque, vem buscando espaço lá pela direita, a marcação encosta. Ele rola a bola com o Casares, faz o domínio, busca alguém, devolve lá na ponta direita. Lançamento foi feito, tabelinha. Ione fica com ela, vem pela meia, chega a marcação pra cima dele do Bispo. Mas a roubada pro Guarani sair jogando. Tá brigado pra caramba esse jogo, hein, Carlão? Muito obrigado, hein? É agradável, viu, Cabelo? Agradável. O Paysandu toma um pouco mais a iniciativa, mas o Guarani já se acertou, já se organizou, já consegue contragolpear de uma maneira mais organizada. Precisa ajustar ali o último passe para oferecer perigo à defesa do Papão. João Vitor com ela, faz o domínio, deu uma sassaricada ali, carregou da linha de fundo, preparou o cruzamento, chega por baixo, Edilson para fazer o corte. Joga para fora, escanteio, é mais um para a equipe do Bugre, Adriana. Na tentativa do João Vitor, que caía ali pelo lado esquerdo, ia tentando o drible em cima do Edilson, mas o Edilson fechou a porta, colocou para escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Guarani. Quem é que vai para a cobrança ali? Acredito que seja o Luan Dias. Mais uma oportunidade para o Bugre agora na jogada aérea. Passamos em 20 minutos. Esse Marlon. primeiro tempo 0-0. O Marlon tá na cobrança, vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá na área. Marlon na cobrança, aumenta o volume. Aí, torcedor do Bugrão. Correu pra bola, levantamento feito ali pelo meio. Sobe a zaga do Papão para fazer o corte. Ela vai sobrando pela intermediária com o Bispo. Já faz a abertura com o Pacheco. Dominando o bico da grande área. Rola ali de fundo. Chegou por ali o João Vitor. Voltou no Pacheco. Cruzamento na grande área. Deixou de cabeça! Jiriguidu! Do Bugrão! Salustiano! De cabeça, testada firme, forte e profundo do gol. Estufa a rede a 21 minutos de bola rolando desse primeiro tempo. Salustiano, cruzamento do Pacheco, deu uma testada na bola. Abre o placar da Curuzu. Bugrão na frente, deu Jiriguidum pro Salustiano. 1 pro Guarani. Nada para o Paysandu, Adriano Almeida. O Guarani cresceu, né? O futebol do Guarani cresceu depois dos 15 minutos do primeiro tempo. E aí a jogada pelo lado direito. Luan Dias tocou pro Pacheco. Pacheco de primeira colocou essa bola alta lá na grande área. A bola viajou por todo mundo, foi parar lá no segundo pau. E aí foi o Douglas Bacelar quem subiu mais do que todo mundo. Sem chances pro goleiro Diogo Silva. Abre o placar o Bugre na Curuzu, 1-0. 22 minutos, agora o jogo tá parado ali, tá tendo a revisão do VAR, o Nicolas tá caído. Ali, coloca a mão ali no olho, parece que acabou sendo atingido ali o Nicolas no encontrão, né? Tá paralisado o jogo nesse momento. Carlão de Freitas, 1-0, já tá parando pra hidratação pelo jeito, né? Já aproveitou, deve ser isso. Carlão de Freitas, 1-0 Bugre. É aquilo que nós falávamos, o Guarani não poderia se intimidar diante do Paysandu. Os primeiros minutos, eles seriam intensos, até favoráveis aos donos da casa, mas o Guarani saiu ileso. Conseguiu segurar, conseguiu aí conter o ímpeto do Paysandu e aí foi se encorajando e numa jogada, num cruzamento de excelência do Pacheco, encontrou ali o Douglas Bacelar, posição legal, pelo menos em princípio, e o Guarani sai vencendo por 1-0. E agora, Cabelo, explorar esse momento de crise, entre aspas, que vive o Paysandu. O Paysandu estreia um novo treinador, o Paysandu não faz uma boa Série B. Então a torcida já começa a ficar preocupada. Então o Guarani precisa se impor ainda mais, se segurar na defesa, mas contragolpear de uma maneira inteligente e fazer com que o torcedor se vire contra, se volte contra aos próprios jogadores da casa, porque a pressão é intensa lá. Pelo vídeo a gente já viu, ó, torcedor preocupado, torcedor comendo unha, e isso pode ser algo favorável ao Guarani. Muito bem, e onde você ouviu o Salustiano é Bacelar, viu, gente? É o Douglas Bacelar, autor do gol do Guarani. Subiu de cabeça de uma testada da bola lá, os jogadores do Paysandu reclamaram de uma falta do Douglas Bacelar sobre o zagueiro. O cara que mais reclamou foi o Diogo Silva, o goleiro da equipe do Papão da Curuzu. O árbitro tá ali conversando com todo mundo, continua sendo analisado pelo jeito, porque a bola não voltou a rolar ainda, todo mundo foi tomar aquela água pra... Não sei não, hein? Cabela. Também acho que não. Eu também acho que não, mas depois o Nicolas precisou de um atendimento, porque quando o Douglas sobe, o cotovelo dele acaba pegando no supercílio do Nicolas.
não vi um excesso de força ou de movimento do Douglas para machucar o Nicolas. Foi aquele acidente de trabalho. E ali nessa região do supercílio sangra mesmo. É algo que é muito mais sensível. E aí por isso também o jogo acabou ficando parado, mas o Nicolas foi atendido, o VAR revisando o jogo, jogadores naquela hidratação, mas o gol do Guarani será validado. Já sai jogando o Paysandu, confirmado o gol 1-0, Guarani na frente, 24 minutos e 50, Bugrão tá na frente, o Bugrão, torcedor do Guarani. Manda mensagem aí, tá gostando? 991869070. Você pode mandar o seu WhatsApp, pode mandar o seu recado também aqui pelo nosso YouTube, aqui no chat do YouTube, você pode mandar aquele recado bem bacana, legal? Olha o Paysandu, eles Garcia ali pelo lado esquerdo, faz o domínio, ajeita a bola, aperta a direita, prepara o lançamento, prefere o toque, só que na contramão para começar de novo. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 26ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. 1 para o Bugrão. Nada para o Papão da Curuzu, Fábio Scheibe. Central da bola. 26ª rodada da Série A, também abertura nesta tarde. O Vitória vai batendo o Atlético Goianiense fora de casa por 1-0. Às 9 da noite tem Botafogo e Corinthians no Newton Santos. Futebol Globo CBN. Escanteio pro Paysandu, cruzamento vem pra dentro da grande área, sobe a zaga pra fazer o corte, ela sobra ali pela intermediária com o Edilson, despacha lá pela ponta direita pro Casares, forte demais, Casares corre, a bola corre mais que ele, vai pra fora em tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Passamos de 26 minutos, é o primeiro tempo do jogo. O Guarani tá ganhando. Não começou muito bem, era uma pressão danada do Paysandu. O Guarani se ajeitou e saiu na frente, 1-0. E tá parado o jogo de novo, né? O Vladimir reclama ali que o jogo tá parado de novo. Parece que é o Caio Dantas ali, Adriana Almeida. Olha, no visual aqui, é o Caio Dantas que tá ali sentindo algo. O juiz conversa com ele, o Matheus Salustiano também ali próximo. Vamos esperar para o Guarani não ter nenhum déficit aí de jogadores, porque tem muita partida ainda pela frente. Já vai se recompondo ali o Caio Dantas. Já tá tudo bem com o Caio Dantas. Já tá de volta ali ao ataque do Guarani. O tiro de meta com o Vladimir, perto da canhota. Já dá um bico na bola, joga a bola para o campo de ataque. O lançamento foi feito, sobe ali pela meia. O toque foi feito pelo Luan Dias. Ela vai sobrando com o Kevin, lateral esquerdo da equipe do Paysandu, que tenta imprimir velocidade e chega no campo de ataque. O Luan Dias vai acompanhando, o Kevin vem se ajeitando. Os dois caem ali para fora do campo. O arremesso manual tá dado para a equipe do Paysandu, é pela esquerda. Tá dando a falta, na verdade, né? Deu a falta ali do Luan Dias pra cima do Kevin. 1-0, o Bugrão ganhando, 27,5 o primeiro tempo. Lado esquerdo tem a cobrança da falta, o Casares saiu lá da direita, veio aqui na esquerda pra fazer a cobrança da falta que favorece a equipe do Paysandu. Já cobrado, Esli Garcia recebe na ponta canhota, faz o cruzamento, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Bugre, faz o corte, ela volta com o Casares, lado esquerdo ajeita, perto da direita, faz o lançamento na grande área, Salustiano de cabeça, sobe pra fazer o corte, ela vai sobrando lá pela direita, mais uma vez com o Edilson. Ele domina a bola, encosta a marcação pra cima dele. Chegou por baixo, deu um totozinho na bola ali. O Luan Dias pra jogar pra fora. Já fez a cobrança com as mãos a equipe do Paysandu. Mais uma vez no ataque, lançamento feito lá pela direita. Mais uma vez o Edilson, cruzamento na área. Sobe a zaga do Bugre, faz o corte. Bola sobe, desce de cabeça. O Guarani tenta tirar ali do meio da grande área. Caio Dantas deu um bicão na bola, saiu correndo atrás dela. Vai brigando pela bola lá para chegar do campo de ataque. Mais uma vez o Caio Dantas faz o domínio. Quem chega ali é o Quintana, toca do lado. O Lucas Maia rola a bola na saída com o Casares. 1-0, o Bugrão tá ganhando, 28,5. Vem pro ataque mais uma vez a equipe do Paysandu com o Kevin. Lançamento feito na ponta esquerda. Tá ali o Douglas Bacelar, só faz a proteção. A bola vai para fora em tiro de meta para a equipe do Bugrão, Adriano Almeida. O Paysandu tenta agora ali pelo lado esquerdo e o Kevin, né? Que teve uma das melhores oportunidades do jogo nesse primeiro tempo, agora não conseguiu fazer o toque em profundidade, por isso melhor para o Guarani. Vladimir se prepara para a cobrança do tiro de meta sem pressa, porque o Bugre tá na frente, 1-0. Vamos chegando a 29 minutos deste primeiro tempo. Vladimir despacha a bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá na frente. Quem sobe de cabeça ali no sistema defensivo da equipe do Paysandu é a zaga para fazer o toque. Ela volta com o Guarani. Marlon com ela, tenta a finta. O desvio é feito por baixo. Bola para fora. O último toque ali do Leandro Vilela. O arremesso é manual para a equipe do Guarani, que agora também não tem aquela pressa toda mais, não, para fazer a cobrança. Vai chegando ali o Pacheco.
para fazer o arremesso manual. Tem Caio Dantas lá na frente, ali pelo meio tem o Luan Dias, tem o Marlon também. Luan Dias recebe, já faz o domínio, faz a proteção, tem 2 jogadores para cima dele. Ele consegue o toque com o Pacheco, faz a proteção, marcação encosta, ele vai fazendo a finta, chega por baixo, o corte é feito, o Kevin joga para fora. É manual para a equipe do Guarani, mais uma vez ali pela direita. Mais uma vez vai se ajeitando ali o Pacheco para fazer a cobrança. O Pacheco tá por ali para fazer a cobrança, busca alguém, ninguém se apresenta ali. Aí arremessando do lado ali com o Marlon, volta com o Pacheco, toca de volta no Marlon, domina, coloca no gramado, escapa da marcação, faz a finta, entrada grande área, bateu de bico, pega o goleiro. Bateu de bico, foi direto nas mãos do Diogo Silva, que bota a ordem na casa do Papão, André. Era o único recurso do Marlon, porque ele já tinha feito 2 dribles e tinham mais defensores do Paysandu chegando. E aí ele não tinha nenhum jogador do Guarani perto para servir, tentou um chute rápido, tinha que ser de bico mesmo. Olha o Paysandu descendo. Lá pela direita vem com o Edilson, bota a velocidade, vai para fora a bola. Último toque do Bugrino, Emerson. O escanteio está anotado para a equipe do Paysandu, é lá pela esquerda. E é o 6º escanteio para o Paysandu nesse primeiro tempo, Adriana. E todos pelo lado direito, né, Cabela, do ataque do Paysandu. Lado esquerdo do ataque não vem funcionando, pelo menos em números de escanteios. O Casares, camisa 10 do Papão, é quem se prepara para a cobrança. Todo mundo lá no meio da área. Escanteio. É para a equipe do Papão da Curuçu. Casares está na cobrança. Vem bola para a grande área, está autorizado. Correu para a bola perto da direita. Levantamento na marca do pênalti. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela sobra ali pela intermediária. Mais uma vez ali com o João Vieira. Devolve com o Casares lá pertinho do bico da grande área. Ajeita a bola na perna da canhota. Rola à frente da área com o Edilson. Fez a tabelinha. Casares encontra ali pela intermediária o Vilela. Se enroscou ali com a bola. Conseguiu o tapa, só que na contramão para o João Vieira, devolve lá pela direita, Esli Garcia, toca na bola, trabalha, a equipe do Paysandu vai tentando chegar na grande área, Esli Garcia mais uma vez, toca com o Edilson, tenta a tabela, vem bola para a área, Matheus Bueno estava lá para fazer o corte de calcanhar, o toque é feito ali pelo Caio Dantas, a bola vai para fora, é manual que favorece a equipe do Papão da Curuçu, 31 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-0, Bugre está ganhando, Esli Garcia faz o toque lá pela direita com o Casares, ele rola com o Edilson, domina, ajeita, mais atrás, vai trabalhando João Vieira com ela, toca na bola ali para o zagueirão Lucas Maia, centro central do gramado, ele vem buscando espaço pela esquerda com o Kevin, domina, marcação tá longe, vai tocando ali a equipe do Papão, fica fechadinho o Guarani, nesse momento se fecha bem o Guarani, né, Carlão? O Guarani fechando consegue controlar a pressão, apesar do Paysandu ter mais volume, o que é natural, joga dentro de casa, mas o Vladimir, tirando aquelas defesas no início do jogo, vai tendo pouco trabalho neste instante. Vem mais uma vez Papão, cruzamento na área, sobe Salustiano, de cabeça faz o corte, ela vai sobrando lá pelo lado esquerdo, quem chega na bola no João Vitor, toca na bola, bola de graça ali para a equipe do Paysandu, mais uma vez com Casares. Recua mais um pouquinho atrás ali com o Quintana, domina na perna direita, devolve com o Casares, lá na direita, vai tocando a bola a equipe do Paysandu, Edilson, chega a marcação para cima dele, volta com o Casares mais uma vez, o Paysandu fica tocando a bola ao redor da grande área, sem muito perigo para a equipe do Bugre, trabalhou João Vieira, abriu o Edilson lá na direita, dominou, levantou a cabeça, a marcação do Jefferson, puxou na linha de fundo, preparou o cruzamento, direto para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre, vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 32 minutos e 40 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Papão lá no Curuçu. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani tem 1. Paysandu. O Papão não tem nada, meu caro Fábio Scheibe. Central da bola. Mais tarde, pela Série B, tem Mirassol e Amazonas. Amanhã, às 4 da tarde, na Vila Belmiro, o Santos recebe o América. E a Chapecoense encara o Ceará na Arena Condá. Futebol Globo CBN. Tiro de meta batido pelo Vladimir, despacha a bola no campo de ataque, o lançamento foi feito, sobe Lucas Maia de cabeça escora, devolve o Papão no campo de ataque, vem pela intermediária, chega a zaga do Burg com Douglas Bacelar de cabeça, toca do lado com Pacheco, escapa da marcação, rola com Bispo, na perna direita já encontra o Emerson, aberto lá do lado esquerdo, ele já vem carregando a equipe do Burg pro campo de ataque, ele rola mais atrás com o Matheus Bueno, faz o domínio, vem pelo meio com Bispo, Matheus Bueno, vai trocando passe a equipe do Guarani no campo de ataque, com Luan Dias, recebe pela meia direita, faz a abertura, renta a lateral do campo com Marlon, toca a bola a equipe do Guarani, faz o Papão correr atrás da bola, Pacheco, toca ali pelo meio, vem Matheus Bueno, devolve na direita, foi uma tijolada ali pro Luan Dias também, hein? Ele conseguiu o domínio, colocou no gramado, girou o corpo de um lado, do outro, escapou da marcação na perna da canhota, lançamento é feito pro Marlon, muito forte e sentiu. Sentiu e não foi, olha, sentiu muito ainda a fisgada no posterior da coxa que ele deita no gramado na hora, Adriano Almeida. O Carlão fez aqui
um sentimento que é igual ao meu, assim, a hora que a gente vê o jogador ali puxando e deitando, e é incrível que o árbitro não para, o Paysandu repõe a bola, o juiz não vê que o Marlon tá se contorcendo em dores, e pra gente que já tem um tempo nessa estrada, né, Cabela? Na hora, né, deu pra perceber que aí não dá mais, né? E não dá mais, exatamente é isso, não volta mais, Aí agora vai só pro hotel em Belém do Pará e voltar pra Campinas. Em campo, o Marlon dificilmente... Nossa, na hora. Pior que deve ter, falam que é a síndrome da pedrada, né? E no arranque, isso, Deus me livre, isso dói uma barbaridade. A gente sente por quê? Porque o jogador, quando ele tem essa muscular, ele já sabe que ele vai ficar de 2 a 3 semanas fazendo o tratamento, se for grau 2 ou grau 1. Se for grau 3, Deus me livre, mas a gente espera que não seja nada de grave. A lesão muscular, claro, evidentemente aconteceu, mas a gente espera que seja aí um grau 1, algo de 2 semanas para recuperar. E um pouquinho antes do jogo começar, eu dizia que o Guarani estava vivendo uma maré interessante, com poucos desfalques, tanto por lesões como quem foi, então. por cartão. Então. Seca a pimenteira. Dá uma secada, né? É terrível isso. Torcedor do Guarani, não fiquem bravos comigo, mas era o fato. Aí perdeu o Ayrton no jogo passado, com uma lesão no joelho. 3 semanas fora o Ayrton fica. E aí quem entra no lugar, a opção do Alan, o Marlon. E agora o Marlon também machucado. Vamos ver qual vai ser a opção do treinador do Guarani já para substituir o Marlon no decorrer dessa partida. Não sou médico nada, mas pelo jeito mais do que 3 semanas, né? Porque foi na arrancada, né, Cabela? Na velocidade, né? Olha, Papão. Às vezes a gente vê algumas, a gente se depara com algumas lesões musculares, mas às vezes o jogador tá parado, ele sente, pede, mas na arrancada, nossa. Ali rasgou. Ali rasgou, não teve jeito não. Quem? Reinaldo. Vem aí, portanto, Reinaldo da equipe do Guarani, no lugar do Marlon, que deixou o gramado contundido. Já confirmando, então, a primeira substituição do jogo, infelizmente por lesão, foi embora o camisa 8, Marlon, para a entrada do 20, Reinaldo. E é interessante, né, porque existem muitos exames, eu tenho certeza que o Guarani aplica esses exames praticamente semanalmente, né, Carlão? Para saber naquele exame que mostra se está perto de... É o CK, né, que falam. Isso, exatamente. E aí, não tem como, né? Não tem como. Ali foi. E outra, né, Cabela? A essa altura do campeonato, né, estamos na reta final praticamente da temporada, viagens, né, deslocamentos, por exemplo, sai de Campinas, não sei se deve fazer alguma conexão, vai para Belém, é um negócio maluco e isso acaba interferindo, por isso as lesões acontecendo aí. Todo jogo a gente tem uma lesão muscular. Pois é. 37 minutos deste primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando, tem Reinaldo em campo no lugar do Marlon. A gente falava antes de começar o jogo, Marlon no lugar do Ayrton, muda alguma coisa? O Carlão falou assim, não, a característica é a mesma. E agora, Carlão, Reinaldo no lugar do Marlon? Também não muda muito, Cabelo, é um jogador de velocidade. O problema do Reinaldo é a confiança, né? Em outros tempos, jogador que chegou até a ser perseguido pela torcida do Guarani. Agora é um outro momento, é um jogo fora de casa. A gente espera que o Reinaldo possa brilhar e ajudar o Guarani neste jogo. Recupera a bola a equipe do Bugre lá pelo lado esquerdo, já toca na bola, lançamento é feito lá na ponta canhota, quem desce é o João Vitor, vem carregando a equipe do Bugre no campo de ataque, escapa da marcação, chegou no bico da grande área, pode pintar o segundo, a batida cruzada, pega o goleiro! Diogo Silva, caiu na batida rasteira do João Vitor, e a bola tinha endereço, era o lado esquerdo, Adriano Almeida. Estava em boas condições o João Vitor, né? Avançou em velocidade, conseguiu se livrar bem da marcação. Ele tinha até 2 jogadores do Guarani dentro da grande área, mas estava confiante. Tentou o chute rasteiro, não deu certo, mas o Guarani vai vencendo 1-0. 38, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Arremesso manual para o Bugre, Matheus Bueno recebe, devolve lá com Jefferson, já toca pela meia, faz a tabelinha com o Bispo, bota na frente, João Vitor, rola a bola com o Luan Dias, faz o domínio, tenta a finta, perde a bola, no bate e rebate, a bola espirrada, sobrou ali com o Bispo, ele tenta a finta, vai programado, pede falta, o árbitro para o jogo. E anota uma falta, é falta que favorece a equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Pela Série A tem gol lá no Antônio Ascioli, é o segundo gol do Vitória contra o Atlético Goianiense. Agora Vitória 2, Goianiense, que é o lanterna da Série A, 0. Vamos chegando a 39 minutos deste primeiro tempo, então 1-0. O Guarani está ganhando. Gol do Douglas Bacelar a 21 minutos da primeira etapa. 1-0 de cabeça, uma testada.
Vai ganhando o Bugrão. Lançamento é feito para o campo de ataque. Sobe de cabeça a zaga para fazer o quarto do Paysandu. Lá pela direita o Edilson. Rola a bola pela meia lua da grande área com Lucas Maia. Tem Kevin pela esquerda. Ele vem carregando a saída de bola da equipe do Papão da Curuzu. Kevin recebe, devolve ali pela intermediária. João Vieira para fazer o domínio. Busca alguém. O Vilela tá por ali. Agora sim o João Vieira. Toca na bola. Faz a tabelinha. Vem com o Esli Garcia. Gira o corpo. Busca o espaço. Toca na frente. Lançamento é feito, Vladimir. Sai do gol para fazer a defesa ali na pressão do Nicolas para cima dele. Bota a ordem na casa do Bugre, Dri. O Nicolas que tá com aquela touca de natação depois do choque sofrido na lesão no gol do Guarani. E aí não suportando a primeira touca, colocou uma segunda camada. Tá feio o ferimento ali no momento em que mais um problema, Pacheco e Esli Garcia se estranham. Esli Garcia no chão, mas por enquanto nada de cartão para o Pacheco do Guarani. O Esli Garcia reclama de um toque no rosto ali do Pacheco. O árbitro falou para esperar, possivelmente ter revisão. Não foi nada ali. Fala, ô Fábio Scheibe. Tem mensagem, um abraço pro Aelson, tá em Cosmópolis, tá curtindo a transmissão e fala que vai ser 2-0 para o Guarani. Um abraço também pro Robson Vitoriano, tá em Leme, e pra Karina Luna da Costa. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados, é o primeiro tempo de jogo. Papão da Curuzu tá perdendo, hein? Lá na Curuzu, torcedor tá bravo pra caramba, hein? Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão. Paysandu. Nada para o Paysandu, Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã tem a primeira final do Brasileirão Feminino no Morumbi, às 10 da manhã. O São Paulo recebe o Corinthians. A partida de volta acontece no próximo final de semana na Neoquímica Arena. Futebol Globo CBN. Rouba a bola a equipe do Bugre com o Reinaldo pela direita, toca mais atrás com o Pacheco, tenta a bola enfiada ali pela meia, Luan Dias, quando domina a bola, pede falta, o árbitro que não foi nada não, segue o jogo, Vilela, faz a abertura, Edilson lá pela direita, pro domínio, carrega o Papão da Curuzu pro campo de ataque, tem marcação do João Vitor pra cima dele, recua, um pouquinho atrás com o João Vieira, rola a bola ali com o Vilela pela intermediária, lá com o Casares, recebe na coxa, domina, o Edilson tá por ali pra fazer o domínio, rola a bola de volta com o Casares, a marcação encosta, ele recua pra começar de novo. Lá com o João Vieira, rola a bola com o Lucas Maia. Pelo lado esquerdo vai tocando a bola Kevin. Recebe, domina, rola com o Esli Garcia. O passe foi feito, tenta a devolução, tem marcação pra cima dele. A bola vai sobrando com o Pacheco, toca no Reinaldo, tenta uma graça ali, sai com bola e tudo. O arremesso é manual pra equipe do Paysandu. Lado esquerdo, vai chegando o Papão da Curuzu. 41:50 deste primeiro tempo. Parou bastante o jogo, ainda devemos pelo menos uns 50 minutos neste primeiro tempo. Lucas Maia recebe, faz o domínio, toca mais atrás, trabalha por ali com o Quintana. Círculo central do gramado, Quintana busca de um lado, busca de outro, prefere o lançamento lá no campo de ataque. Casares escora de cabeça, vem Salustiano, faz o corte, vem Bispo também, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área. Mais uma vez o Edilson, de cabeça ele bota a bola lá na meia lua da grande área, sobrou com o Nicolas, dominou, tentou o passe, voltou o Casares, ajeitou, ameaçou bater, voltou lá pela direita, João Vieira, cruzamento na área, o desvio de cabeça, bola pra fora. Escanteio é pro Paysandu, é pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. O Pacheco, quem tava por ali, deu um desvio providencial porque o Esli Garcia tava nas costas dele, prontinho para dominar essa bola ou tentar de cabeça o gol para cima do Vladimir. Escanteio agora é pelo lado esquerdo, mas o cobrador é o mesmo, Casares. 7º escanteio do jogo, Casares cobra o primeiro pelo lado esquerdo, de perto da direita vem levantamento para dentro da grande área, chega a zaga, faz o corte, ela sobra pela meia, batida para fora do gol. Vilela encheu o pé na cara da bola, subiu demais, só tiro de meta para o Bugrão, repor a bola em jogo, Adriano Almeida. Na entrada da área agora, pegando o rebote do escanteio, dominou, sentiu confiança para encher o pé, para sorte do Guarani, essa bola subiu demais. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Briga pela bola na zaga, a equipe do Papão da Curuzu rasga, dá um bico nela, Bispo. Também dá um bico na bola, responde lá pro ataque. O árbitro está conversando com alguém ali do meio campo, a bola chega lá pro goleiro, não, ele marca uma falta, na verdade. Uma falta que é pro Paysandu, já cobrado, campo de ataque. João Vieira faz a abertura, Edilson faz o domínio, ajeita, perto da direita, busca o espaço lá pelo lado direito. Tem a marcação do João Vitor pra cima dele, devolve com o João Vieira. Rola a bola pela intermediária, Quintana.
Tá na intermediária de ataque. Os dois zagueiros estão ali do Paysandu. Vem pro ataque, João Vieira. Domina a bola, encontra o Wesley Garcia ali pela intermediária. Dominou, girou, preparou a batida. Preferiu o toque do lado, trabalhou. Chegou o Casares, faz o domínio. Recua mais atrás com o João Vieira mais uma vez. Ele busca o espaço, bota no campo de ataque. Lançamento é feito lá na ponta canhota. Cruzamento nas mãos do Vladimir, que bota a ordem na casa do Bugre, Adriana. Se lamenta bastante agora o Edilson, porque sentia que poderia ter cruzado com mais qualidade. Aí essa bola foi fraquinha, baixa, nas mãos do Vladimir, que tem pouca pressa para repor a bola. O Wesley Garcia fica catimbando ali. Ele dá um bico na bola, joga para o campo de ataque, onde não tem ninguém do Guarani. Atravessa todo o campo, vai lá com o Diogo Silva. Já repõe ali a saída de bola com o Lucas Maia. Carlão de Freitas, assim também não, né? Tenta sair jogando ali no meio campo, pelo menos, né? Um pouco tocar mais, a bola na grande área é ruim, mas sim, esse jeito também não é legal, não, né? Se livrou da bola, um pouco mais de calma, poderia até ter aguardado um pouquinho mais, é claro que o Wesley estava atrapalhando um pouco a saída, mas se livrou, né? Se livrou da bola, por sorte o Paysandu aí não aproveitou. Mais 5. Opa, vamos a 50 minutos, você viu o toque de 45, vamos a 50. Neste primeiro tempo tá 1-0 pro Guarani. Você mexeria alguma peça do Guarani pro segundo tempo, Carlão? Não, Cabela, gostei muito do Guarani, os primeiros minutos de sufoco, mas isso já era esperado, um sufoco natural de um jogo fora de casa, mas aos poucos o Guarani foi assentando, serenando e foi melhor que o Paysandu faz por merecer o placar aí de 1-0. Trabalha mais uma vez o Guarani na chegada do campo de ataque, uma falta ali do João Vieira. Parece que é o Matheus Bueno que tá caído ali, que recebeu, não, acho que é o João Vitor. Tá caído ali, recebeu a falta, Verena. O João Vitor agora sentindo bastante, bem pertinho ali da marca que divide o campo, mas vai se levantar, dá aquela valorizada, né? Minutos finais de primeiro tempo, um calor para cada um lá em Belém do Pará, e aí o João Vitor já recomposto para o jogo. Matheus Bueno manda ter calma ali na cobrança da falta, não precisa ter pressa, vai com calma, 46 minutos já deste primeiro tempo, vamos a 50, é a reta final da primeira etapa que você acompanha aqui no Futebol da CBN Campinas. Chega Matheus Bueno na cobrança da falta, recua lá com o Vladimir da meia-lua da grande área. O Nicolas vai fazer a pressão ali, o Vladimir de perto da canhota, despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá para o Caio Dantas, ele sobe, não acha nada. Quintana faz o quarto, ela vem com o Matheus Bueno. Faz a proteção, Casares aperta pra cima dele. Ele ginga de um lado, escapa do outro, vem carregando pelo círculo central do gramado, dá um tapa na bola pro Pacheco. Lado direito, Wesley Garcia encosta, ele rola na frente. Com Reinaldo, domina, Kevin acompanha, ele faz o giro, escapa da marcação. A zaga faz o quarto, volta ali pela meia, mais uma vez com o Bispo. Rola a bola com o Luan Dias. Vem cruzamento na área! Quase que o Caio Dantas consegue fazer o domínio. Ele ia sair na cara do goleiro, viu, Adriana? É que ele estava bem marcado e ali, olha, coisa de centímetros para ele conseguir com a perna esquerda dominar essa bola e quem sabe fuzilar o goleiro. Agora é o Papão quem desce. Desce mais uma vez o Papão pela esquerda com o Wesley Garcia. Ele tenta a finta, sofre a falta, o jogo tá parado, é falta ali pela esquerda, pertinho da lateral do campo. Vem bola na área, o Casares já pega a bola ali para fazer a cobrança, viu, Adriana? Vai ser quase um escanteio, né? Alguns metros ali para trás da linha de fundo. Pode ser uma das últimas oportunidades do Paysandu nesse primeiro tempo na tentativa do empate. 47,5 deste primeiro tempo. É falta ali pela esquerda, vai todo mundo lá pro meio da grande área. Tá preocupado lá o Vladimir, vai se ajeitando a zaga do Guarani, vai se ajustando ali. A equipe do Papão vem com os grandalhões ali, o Quintana, Lucas Maia, Leandro Vilela vai lá pelo meio da grande área também. Todo mundo fica por ali. É falta. Casares na bola, pelo lado esquerdo. De perto da direita, levantamento lá na segunda trave. Vladimir dá um soco na bola, joga para fora do campo. Escanteio. É mais um para a equipe do Paysandu e mais uma vez lá pela direita, Adriana. O Casares cobrou fechadinho essa bola, eu acho que ela sairia em tiro de meta, mas o Vladimir não quis arriscar, não. Colocou com os punhos de soco essa bola para escanteio. Agora é pelo outro lado de novo e é o Wesley Garcia que cobra. Cobra curtinho pro Casares, o bico da grande área, ajeita a bola na perna da canhota, cruzamento foi feito, sobe a zaga do Bugre, bola vem pela frente da grande área, Matheus Bueno briga por ela, na sombra com o Vilela, bola cruzada na área, chega a zaga do Bugre, faz o quarto e mais uma vez tenta sair jogando o Matheus Bueno, tenta a finta, prende a bola, tenta a finta, vai programado, recebe a falta, jogo tá parado, é falta pro Guarani, finalzinho de primeiro tempo, Adriana. É o Matheus Bueno ali quem sofreu a falta perto do círculo central. O Guarani vai valorizando aí esses segundos para quem sabe
terminar o primeiro tempo em vantagem e com a posse de bola. Vai prendendo a bola ali no sistema defensivo. Emerson, ele gira o corpo, bate em cima do marcador, a bola vai para fora. Vamos chegando a 49 minutos deste primeiro tempo. Vamos entrar no último giro do ponteiro daqui a pouquinho, hein? Arremesso é manual para a equipe do Bugre. Lá pela esquerda, aí o torcedor que estava lá fora do campo joga a bola para dentro do campo. Ali o Guarani vai ganhando um tempinho precioso ali, o arremesso manual cobrado, vai sobrando lá com o Lucas Maia. Lá no sistema defensivo do Paysandu, ele recua, Diogo Silva, sai da grande área para jogar com os pés ali, Lucas Maia mais uma vez com ela, domina. O Quintana tá lá no ataque, gente. Tá voltando agora, não, ali é o João Vieira, o Quintana tá lá pela direita, faz o domínio, toca na bola, rola com o João Vieira mais uma vez, fez o passe pela esquerda com o Lucas Maia, vai trabalhando a bola, a equipe do Paysandu, de novo no campo de ataque, Esli Garcia, lado esquerdo, domina, carrega com a perna direita, 49,5, devolve com o Lucas Maia, protege a bola de um lado, Luan Dias aperta, ele tenta o passe errado, o Bispo corta, o João Vitor não consegue o domínio, a bola sobra mais uma vez ali pela meia com falta. Outra falta do Bispo. Ali pra cima do Kevin, é falta pra equipe do Papão da Curuzu e vai chuveirar na área de novo, Adriana. É, uma bola parada ali, dá pinta de ser o último lance mesmo, porque já batemos os 50 minutos de jogo. O Casares vai tentando organizar para quem sabe aí num último lance a tentativa do empate. Casares tá na cobrança da falta ali pela intermediária. Todo mundo lá dentro da grande área. Casares, levantamento feito, sobe a zaga do Guarani, desvia, bola pra fora. E o árbitro quer jogo, já deu escanteio, é mais um pro Papão, é lá pela direita, Adri. O Matheus Bueno abre os braços ali, fala com o árbitro, como diz, não vai terminar não? Não, ele quer jogo mesmo, ele quer mais esse escanteio, é o Casares quem vai ali na cobrança. Na minha marcação é o 9º escanteio pra equipe do Paysandu, é lá pela direita. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá, pintou o levantamento ali pelo meio, sobe, Salustiano de cabeça. O árbitro pega um empurrão em cima do Salustiano, é falta pro Guarani no meio da grande área. Vai terminar o primeiro tempo, hein? Já estamos chegando a 51 minutos. Ele tinha dado 5 de acréscimos, deu mais um ali por conta própria quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeira etapa na Curuzu. Guarani! 1 pro Guarani, Bacelar marcou de cabeça. Paysandu! Nada pra equipe do Paysandu. Opa! Chega mais, Fábio Scheibe. Central da Bola. Valeu, Carlos Cabelo, aqui narrou esse primeiro tempo, vitória parcial do Guarani por 1-0 contra o Paysandu. Neste momento, o Guarani quebrando um tabu de 50 anos. A última vez que o Guarani tinha vencido o Paysandu lá em Belém do Pará foi em 1974, então se mantiver esse resultado, o Bugre quebrando uma escrita aí dentro de Belém do Pará. Adriana Almeida, que bom primeiro tempo do Bugre, né, Adri? É, bom primeiro tempo, Guarani que vem de uma derrota, né, na rodada passada e aí agora consegue já se recuperar em um primeiro tempo interessante diante de um adversário direto contra o rebaixamento. E o Paysandu, né, Fábio, vai completando aí o 10º jogo sem vencer, já é uma marca aí muito preocupante para o time de Belém do Pará. Série C começa a ligar o sinal de alerta aí pro pessoal do Paysandu. 5 horas e 54 minutos, exatamente. Carlão de Freitas, mais que uma vitória, mais que uma chegada já no bloco de cima ali, os times que estão ainda na zona de rebaixamento, mas encostando mais. O Guarani, com essa vitória parcial, coloca mais um adversário no bolo, né, Carlão? É verdade, um primeiro tempo consistente do Guarani. Ali passou algum apuro até os 15 minutos, isso é normal, corriqueiro, em se tratando de um jogo fora de casa, mas quando o Guarani conseguiu equilibrar as ações, ajustou a marcação, adiantou um pouco mais ali no meio-campo, teve confiança, criou as possibilidades e marcou um gol, um belo gol, aliás, no cruzamento do Pacheco. O Douglas foi lá como um centroavante e fez um golaço. E depois do gol, nós esperávamos até um Paysandu brigando fortemente para empatar a partida. Não, o Guarani conseguiu controlar as ações, conseguiu conter o ímpeto dos donos da casa e leva para o intervalo uma vantagem super interessante. É isso aí, vamos acompanhar no segundo tempo, mas dando uma geral aqui, um panorama dessa parte de baixo da tabela neste momento, começando pela Ponte Preta. Pode parecer até piada ou não, mas essa vitória do Guarani está agradando os ponte-pretanos, já que o Paysandu, caso vença o Guarani, ainda tem o segundo tempo, o Papão passaria a Ponte Preta, mas neste momento a Ponte é a 14ª, 29 pontos ganhos, o Ituano é o 15º, 28 pontos ganhos, o Paysandu é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que se mantém com 27 pontos neste momento. Na zona da degola,
tabela, CRB o 17º, 26, o Brusque que está vencendo o Vila Nova, está chegando também a 26 pontos, Chapecoense a 19ª com 25 e o Guarani ainda na lanterna, mas agora com 24 pontos ganhos. Claro, estamos começando a 26ª rodada, tem muito jogo pela frente, mas neste momento o Guarani tirando uma margem aí, então, para os times que ainda que estão fora da zona de rebaixamento. 5 horas e 56 minutos, rápido break, daqui a pouco a gente volta, a gente conversa mais aqui, Carlão de Freitas, a gente tem mais uma resenha aqui para falar desse primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Central da Bola. Intervalo de jogo lá na Curuzu, em Belém do Pará, 5 horas e 58 minutos. O Bugrão, o Guarani, vai vencendo o Paysandu e se mantendo na briga aí contra essa parte de baixo da tabela. O Guarani, com esse resultado, ainda permanece na lanterna da competição, mas ajuda bastante nessa luta aí tão indesejada do campeonato. O Guarani buscando sair da zona de rebaixamento, que há muito tempo não acontece. A 26ª rodada da Série B, que teve três partidas ontem, né? O Novo Horizontino, líder da competição, bateu o Botafogo por 2-0 no Jorge Ismael de Biasi. 2-1 pro Goiás sobre o Avaí na Serrinha também ontem. E a Ponte Preta perdeu pro Ituano 4-1 no Moisés Lucarelli. Em andamento, lá no Gigantão das Avenidas, o Brusque vai vencendo o Vila Nova. Esse resultado não agrada muito o Guarani, mas o Guarani está fazendo parte dele também, então não se prejudica tanto. Além de Paysandu e Guarani, às 6 da tarde, agora, começando daqui a pouquinho, tem Mirassol e Amazonas. A rodada se completa amanhã. Tem Santos e América na Vila Belmiro, mesmo horário de Operário e Curitiba também às 4 da tarde lá no Germano Krieger, e ainda amanhã 6h30 da noite tem Chapecoense e Ceará na Arena Condá e Sport CRB lá na Arena de Pernambuco. Temos também Série A, a 26ª rodada também da Série A, o jogo já está no finalzinho, acaba nesse momento a vitória do Vitória, 2-0 para cima do Atlético Goianiense. O Goianiense é o lanterna na competição e o Vitória ainda respira na luta contra o rebaixamento. Às 6h30 tem Atlético Paranaense e Fortaleza e às 9 da noite você acompanha aqui na CBN Botafogo e Corinthians. O Corinthians ainda sem Memphis Depay, mas tentando terminar a semana bem, né? A semana que foi de classificação na Copa do Brasil, o Corinthians tentando uma vitória contra o líder da competição, o Botafogo. 26ª rodada da Série A, que amanhã ainda tem Palmeiras e Criciúma, 4 da tarde no Allianz Parque, mesmo horário de Bragantino e Grêmio em Bragança Paulista. Juventude encarando o Fluminense no Alfredo Jaconi. Às 6h30 da noite no Mineirão tem Cruzeiro e São Paulo.
tem Bahia e Atlético Mineiro na Fonte Nova e tem o clássico carioca, o clássico dos milhões, Flamengo e Vasco da Gama no Maracanã. A 26ª rodada se encerra na segunda-feira no Beira-Rio com Internacional e Cuiabá. Mudança aqui na nossa mesa de som, Marcelo Abreu assume o comando da nave. Tem um break ainda aí, Marcelão? Não tem, então vamos seguindo direto aqui. Eu vou chamar Carlão de Freitas, que vai conversar comigo, vai detalhar esta primeira etapa de Guarani e Paysandu. Guarani vencendo por 1-0. Bom resultado pro Bugre. O Bugre que tá nessa campanha de recuperação aí. Na semana passada teve um tropeço contra o América, né? 3-0 lá em BH. Mas agora mantendo esses primeiros, como as primeiras rodadas do retorno, o Guarani conquistando vitórias é o que mais precisa neste momento, né, Carlão? É verdade, Fábio Chaib, mostrando, né, ou comprovando que lá em Belo Horizonte foi apenas um acidente de percurso. É claro que temos todo o segundo tempo pela frente, mas o Guarani deu mostras que tem totais condições de voltar da Curuzu com os 3 pontos na bagagem, um primeiro tempo consistente, um primeiro tempo de maturidade do Guarani. O sufoco no início foi algo que não me surpreendeu, já era até esperado em virtude da necessidade do Paysandu, em virtude do clima, né, do ambiente do estádio da Curuzu e a situação que vive, né, a equipe estreando o técnico Márcio Fernandes, então iria tentar impor, né, aquela famosa blitz no início e caberia ao Guarani segurar, e foi o que aconteceu, graças ao goleiro Vladimir, que fez 2 defesas importantíssimas no início do jogo. A partir dos 15, 20 minutos, o Bugre foi ocupando espaço, foi tomando coragem, se utilizando do contragolpe para assustar a meta do Paysandu, e o gol saiu. Saiu aos 21 minutos, um golaço, aliás, o Pacheco cruzou e o Douglas Bacelar foi lá no último andar para cabecear e estabelecer essa vantagem. E com a vantagem no placar, o Guarani não se acovardou não, se segurou um pouquinho, claro, teve a pressão do Paysandu, mas uma pressão controlada, tanto é que o Vladimir não fez mais nenhuma defesa portentosa e o Guarani merecidamente levou a vantagem de 1-0 para o intervalo. É isso aí, Carlão de Freitas, então, destrinchando essa primeira etapa, esperando o Guarani também mais forte nessa segunda etapa. Vitória importante pro Bugre, né, Dri? Já que na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no Brinco de Ouro, encara um dos postulantes à vaga, um dos líderes da competição, encara o Mirassol. Uma vitória fora de casa dá muita moral pra essa partida, né, Dri? É, Fábio, porque o Guarani, apesar de um primeiro tempo... primeiro turno daqueles para se esquecer. 11 pontos apenas. E agora já somou mais, né? Já tem 13 em 7 rodadas. Então, é um desempenho totalmente diferente, parece até outro campeonato, parece até outro 24 time. pontos, né? 24 pontos agora, se obviamente confirmar essa vitória sobre o Paysandu. E aí o Guarani vem numa sequência muito positiva. Pegando um Mirassol, que é postulante ao acesso, que é um dos melhores times da competição, hoje ocupa a 3ª colocação, mas com uma moral, né? Voltando de Belém do Pará, vai ter muito pouco tempo para se preparar, porque a gente sabe que o time retorna amanhã, numa viagem longa, são mais de 3 horas e meia de voo para chegar em Campinas e tudo, então amanhã não tem atividade. Segunda vai ser aquele regenerativo, talvez um posicionamento do Alan Al, até porque ele vai perder peças, né? Ele não tem o Ayrton, agora não tem o Marlon, vai ter que reconfigurar esse time. E aí, na terça-feira, já no horário das 9h30 da noite, em casa, recebendo o Mirassol e com um apoio interessante da torcida. Torcedor do Guarani, apesar da lanterna, vem sentindo esse bom momento e vem colocando muita gente lá no Brinco de Ouro. E isso também é fundamental nesse processo de recuperação do time. Para abraçar a equipe, justamente. Mas que paradoxal, né? Que esquizofrênico essa diferença, né, Cabela? Você agora dando uma de comentarista, esse primeiro turno do Guarani tão fraco, 11 pontos, agora já com 7 rodadas. Na verdade são 6, porque o Guarani tem o confronto com o Botafogo ainda, que não foi disputado ainda, vai ser disputado apenas no dia 9 de outubro. Foi adiado por causa das fogueiras, das queimadas, né, lá em Ribeirão Preto. Mas o Guarani já com 13 pontos, com um número bem menor de jogos, né, Cabela? Antes, acho que na penúltima rodada do primeiro turno, todos davam o Guarani já como um possível rebaixado. E hoje já não é mais assim, já vê o Guarani com condições de escapar desse rebaixamento e conquistar aí um segundo turno com bom desempenho para que permaneça na Série B. Exatamente, o Guarani mudou bastante desde a chegada do Alan Al. Você acha que vem alguma mudança por aí, Carlão de Freitas? No time do Guarani não acredito, a não ser por questão física. O Guarani que fez um primeiro tempo muito bom, até acima do que eu esperava, conseguiu suportar a pressão
do Paysandu, e quando atacou com personalidade. Estou gostando da participação do Luan Dias. Só um jogador está um pouquinho abaixo, talvez até pela função tática que está cumprindo, né? Ele está batendo ali com o lateral do Paysandu, o Edilson, mas o João Vitor, estou sentindo um pouquinho de falta do João Vitor, ele que é uma válvula de escape super interessante do Guarani, uma arma do técnico Alan Al, não está sendo tão efetivo no ataque, apesar de ter desperdiçado uma chance clara de gol, mas eu não mudaria não, achei um primeiro tempo do Guarani muito consistente. Valeu, abraçando aqui os amigos que mandam mensagem pra gente, participando da nossa transmissão, na nossa jornada aqui, o Valdir Félix, em Cosmópolis, fala, não está fácil a situação do Guarani, mas essa vitória vai ser muito importante para sair dessa situação. 1-0 já está ótimo. Um abraço também para Clélia Nascimento, ela está em Mojimirim, está curtindo a nossa transmissão aqui, e para o Robson Andrade, lá em Araras, tá feliz com a vitória do União São João. União São João bateu nos pênaltis da Quaritinga, é um dos times classificados para as semifinais da Copa Paulista. Se junta a Portuguesa, que venceu o 15 de Piracicaba no Barão da Serra Negra por 2-1, e também se junta ao Monte Azul, outro time classificado que bateu o Comercial de Ribeirão por 1-0. O Monte Azul, União São João e Portuguesa já garantiram vaga. 6 minutos de jogo lá em Votuporanga, Votuporanguense e Capivariano empatam por 0-0, daí sai o último classificado para as semifinais da Copa Paulista, que você conhece tão bem, viu, Cabela? Sua região americana, Piracicaba, Limeira, região do interior paulista, sempre nativa, principalmente com a Copa Paulista. É, e tem um detalhe importante nessa Copa Paulista, o Rio Branco, campeão da Série A4, com o técnico, me fugiu o nome do Pereira, alguma coisa Pereira, não me lembro agora. Thiago Gentil é o diretor lá, né? É, só que ele era o técnico e tinha um auxiliar. Aí a diretoria do Rio Branco preferiu mandar embora ele e ficou com o auxiliar. Ele é técnico do União São João. Olha só. Tá na semifinal. Então já segue com você aí, porque já temos os times em campo na Curuzu, vai começar a segunda etapa. Boa transmissão nessa segunda etapa, viu, Cabela? Opa! Tem mexida lá, daqui a pouquinho a Adriana Almeida confirma pra gente, tá mexendo o Guarani, tá mexendo também o Papão da Curuçu, mas a bola vai rolar nessa segunda etapa pra Guarani, 1-0 para a equipe do Papão da Curuçu. Segundo tempo inteirinho pra você aqui no futebol da CBN Campinas. Você pode participar com a gente no 99186-9070. 99186-9070. Você pode mandar a sua mensagem, seu recado também no chat do YouTube. Você que está no YouTube, manda mensagem para nós aqui no chat. Vai lá, manda recado, manda mensagem, participe com a gente. Bola no centro do gramado, saída com a equipe do Bugrão, que está vencendo por 1-0 o jogo lá em Belém do Pará. Tá tudo pronto. O árbitro acertou o cebolão, tá ajustando ali, apita o árbitro. Bola rolando, futebol da CBN Campinas. Paysandu, Guarani. Futebol, vamos CBN. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento foi feito ali, já tem o jogo parado, uma falta que favorece a equipe do Bugre ali pela intermediária. Campo de ataque do Bugre. Vai se ajeitando ali o Guarani para fazer a cobrança da falta. Já fez o toque do lado. Trabalha com o Pacheco lá pela direita. Rola a bola. Renta a lateral do campo. Quem se apresenta para o Reinaldo. Devolve. Pacheco. Bota no campo de ataque. Chega a marcação. Ali para cima. Cometendo falta. O árbitro que não. Segue o jogo. Só o Papão. Tocando a bola mais uma vez. Vai trabalhando a saída de bola. A equipe do Papão. Adriana Almeida mexeram. Guarani e Paysandu. Sim, mexeram. Vou começar pelo Paysandu, do técnico Márcio Fernandes, que fez as duas primeiras mudanças aí no intervalo. Foram embora o camisa 10, Casares, e também o 99, Ione Gonzalez. Você quase nem falou o nome realmente do Ione Gonzalez. Olha, o Papão chegou no campo de ataque, Giriguidu! Paysandu! Gol! Do Paysandu! Com 1 minuto de bola rolando, o Paysandu chega ao gol de empate, deu Giriguidum. A jogada feita toda ali pela direita, cruzamento na área, falha do Vladimir e a bola vai pro fundo do gol. Inclusive é um dos jogadores que acabou de entrar, Indri, o 22. Fala o nome dele, Indri. É, o Jean Dias. Eu ia falar que ele tinha entrado no lugar do Casares, nem deu tempo. O cruzamento veio da direita, do Edilson. O Vladimir tinha que ter rebatido essa bola de alguma forma. Ela passou pelos braços do goleiro do Bugre. E aí o Jean Dias na frente.
do Douglas Bacelar, conseguiu escorar essa bola meio que de carrinho pro gol. Empata na Curuzu o Papão, agora tudo igual, 1-1. Jean Dias entrou primeiro, toque na bola, ele já joga pro fundo do gol, tá tudo igual o placar na Curuzu. Ô Carlão de Freitas, o jogo tá sendo revisado, talvez de um possível impedimento do primeiro lance aqui na ponta direita do Papão da Curuzu, talvez ali. Mas não pode dar uma bobeira dessa com 1 minuto de jogo, não voltou, não voltou no vestiário ainda? Não pode, é aquilo que eu falo, tomar gol com 1 minuto, independente do que acontecer, aí se for validado ou não, mas falta de concentração total justamente pelo lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo, o Guarani acabou tomando o gol e ali o vacilo, o Jean Dias entrou e acabou empatando o jogo. Vamos ver o que o VAR vai dar, mas um vacilo, 1 minuto de jogo controlado, imperdoável. Vamos lá então, Adriano Almeida, o 22 é o Jean Dias e o 24? É isso mesmo, 24 o Borassi. Então, só confirmando mais uma vez, saíram o Ione Gonzalez 99 e o 10 Casares. Para a entrada do 22, Jean Dias, e também do 24, o Borassi. No Guarani, uma mudança. Saiu o camisa 10, Luan Dias, para a entrada do 47, Pierre. Pierre que faz a sua estreia com a camisa do Guarani, jogador que veio também nessa última janela de contratações. 22 anos, estava no Tombense, mas tem também passagens pela Seleção Brasileira de Base e foi formado no Atlético Paranaense. Muito bem, está sendo revisado o gol do Paysandu, só pra gente não perder o costume, né? Aquela demora interminável, né? O gol foi a 1 minuto, já estamos com 3 minutos e 40. O Cabela, pois não. E pelo que eu vi no replay aí, vai um tempinho, porque quando o VAR traça as bem linhas... duvidoso, foi muito ajustado ali o lance. Se for gol do Paysandu ou anulado, vai ser ali no milímetro, no centímetro mesmo. O VAR conversa ali com o árbitro, o Facecas conversa ali com o Pereira de Lima. Estão batendo um papo ali para verificar se o gol vai ser validado ou não. O Márcio Fernandes vai ali na lateral do campo, fica bravo pra caramba com a demora da reposição de bola. Já estamos com 4 minutos e 20, ou seja, 3 minutos e meio já. Agora, nesse Cabela, momento. Pois não. Só com relação à alteração, o Jean Dias deve ter saído por questão física. Porque se ele saiu... O Luan Dias, desculpa, o Jean Dias fez o gol. O Luan Dias saiu por questão física. Bem provável. Né? Porque se for por questão técnica, é um erro, né? E você coloca o Pierre, que é um volante, né? Então você pode atrair demais a equipe do Paysandu, vamos ver. Mas eu creio e quero acreditar que ele saiu por questão física, porque ele fez uma boa primeira etapa. Muito bem, o gol tá validado aqui. Gol do Papão da Curuzu, validado o gol do Paysandu. 1-1, placar do jogo. Tem gol na rodada aí, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol sim, é o segundo gol do Brusque. Faz 2-0 para cima do Vila Nova lá no Gigantão das Avenidas em Itajaí. Muito bem, 5 minutos. Agora 5 minutos, temos 4 já de paralisação. 4 de paralisação desse comecinho de segundo tempo. Ou seja, já estamos com 5 minutos e não tivemos futebol. Só o gol e o VAR em campo por enquanto. Sai trabalhando a equipe do Guarani, aqui pelo lado esquerdo. Toque de mão ali do Esli Garcia. A bola foi para fora, o arremesso manual para a equipe do Bugre. Lado esquerdo, campo defensivo, 1-1. O jogo terminou 1-0, agora ele estava bem, mas já começa o segundo tempo lá empatado já. Começou empatado. Trabalha mais uma vez o Esli Garcia, tenta o toque da bola, chega por baixo rasgando. Toca na bola o Bispo estava por ali, joga para o campo de ataque, ela atravessa todo o campo, vai lá com o Diogo Silva. Dá o bicando a bola, despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito. Responde o Guarani. Vem pro ataque. Caio Dantas sobe ali junto pro Quintana. De cabeça o Quintana bota a bola para fora. Em arremesso manual pro Guarani ali pela esquerda. Ficam reclamando de uma falta do Caio Dantas ali para cima do Quintana. O árbitro que não foi nada, não. Chega o Emerson na cobrança. Do manual para a equipe do Bugre. Lado esquerdo mais uma vez, vai chegando ali o Guarani. Emerson na cobrança, joga a bola para a grande área. Caio Dantas domina, gira o corpo, fica com ela, tenta a pressão, perde a bola, recupera o Paysandu, sai jogando, vem velocidade. Edilson pela direita, pro domínio é feito ali pela meia. Borachi domina, devolve. Edilson recebe, Borachi de volta na tabela, chega por baixo para fazer o corte ali no meio. O João Vitor dá o bico na bola, joga para fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe do Paysandu nesse comecinho de segundo tempo. 1-1 placar do jogo. Você que foi tomar uma água, foi lá tirar água do joelho, foi abrir aquela cervejinha, aí tá voltando agora, já tá 1-1, viu, gente?
Né, Carlão? Já tá 1-1, Quando né? fala isso, eu tenho uma lembrança do 7-1, porque eu estava na sala, aí eu fui fazer tudo isso que você disse, quando você eu voltei voltou? tava 5, 4, 5, por Era, aí. era necessário lembrar disso? Eu não sei que lembrança que você busca assim, Carlão. Não, porque toda vez que... alguma coisa mais positiva. Não, porque toda vez que, por exemplo, tá tudo tranquilo, eu vou tomar minha cervejinha, fazer a minha higiene e tal. Quando volto, o placar já mudou, eu lembro desse fatídico dia aí. Mas, cara, eu vou falar pra você, eu fico pé da vida com um gol tomado com 1 minuto, Cabelo. Aquela velha história. Você fecha, grita tal, e toma um gol com 1 minuto. É impressionante. Pois é. Vacilo danado. Tudo que foi dito. Tudo no que foi vestiário, dito, é. E tudo aquilo que a gente falou no intervalo cai por terra. Vale mais nada. É falta pro Paysandu pela direita, Esli Garcia na cobrança, bola rolada pra Borassi ali na entrada da área, pintou o cruzamento, sobe a zaga do Bugre. Ela sobra com o João Vieira, rola a bola lá pela esquerda, vai trabalhando mais uma vez a equipe do Paysandu, a batida de primeira, espalma Vladimir! Esli Garcia pegou um sem pulo lindo. Vladimir faz uma defesa mais linda ainda, bota para escanteio pro Paysandu, Adriano Almeida. No primeiro tempo, também mais ou menos com essa minutagem, o Esli Garcia teve chance muito parecida e parou no Vladimir. De novo, o Vladimir faz um milagre porque seria a virada do Papão. Escanteio cobrado, a zaga do Guarani faz o corte. Sobra de bola com Edilson. Mantém Papão no campo de ataque. Lá pela direita o lançamento foi feito sobre Emerson. Corta de cabeça, ela vem pelo lado esquerdo trabalhando com o João Vitor, sai de bola, João Vieira chega na cobertura, João Vitor rola ali para intermediária, quem vem buscar o jogo ele era o Caio Dantas, ele toca do lado pro Bispo, o Bispo passa errado, Caio Dantas reclama, trabalha o Papão, leva vantagem, vem pro campo de ataque, lá pelo lado esquerdo, quem chega para fazer o domínio por ali é o Kevin, ele vem carregando a equipe do Papão da Curuçu pro campo de ataque, devolve mais atrás com o Lucas Maia, Kevin novamente, faz o domínio, marcação encosta, rola a bola, ali com o zagueirão da equipe do Paysandu. Vai tocando de um lado e outro, é o Quintana que recebe lado direito. Bota no ataque. Chega Edilson. Faz o domínio, carrega a bola para a linha de fundo, pinta o cruzamento. A bola tá viva na pequena área. Jogadores caíram ali, bateram cabeça com cabeça, os dois jogadores da equipe do Guarani e do Paysandu. Estão caídos ali. Foi pro gol? Giriguidum! Do Paysandu! Uma jogada esquisita ali pelo meio, chegaram cabeçando. A zaga cortou, a bola bateu na cabeça do jogador do Paysandu e foi pro fundo do gol. De cabeça, Kevin. Bota pro fundo do gol. Vira o jogo, o Papão da Curuçu pra cima do Guarani. Mais uma, né? Mais uma bobeira na zaga do Guarani. Mais um cruzamento que veio da direita. E agora, quem faz o corte é o São Luciano. A bola bate no rosto do Kevin e vai pra dentro do gol. E os dois ficaram caídos ali na pequena área, Adriano Almeida. É um gol de nocaute, né, Cabela? Que gol mais esquisito. O Nicolas teve que avisar o Kevin que ele tinha feito gol porque ele estava caído até meio desfalecido ali no gramado. Porque o que aconteceu? O cruzamento veio pela direita e aí o Douglas Bacelar subiu para cabecear e tirar essa bola dali da pequena área. Logo em seguida, a bola no cabeceio do Douglas, ela bate e dá um nocaute no rosto do Kevin. E do rosto do Kevin, ela vai para dentro do gol. Os dois jogadores, Bacelar e Kevin, cai no gramado por causa dos choques de cabeça. E aí o Nicolas vai lá e fala pro Kevin, você fez o gol, você virou o jogo, e virou mesmo. O Paysandu agora faz 2-1 na Curuzu. E apenas 10 minutos e 40 nesse momento, Carlão de Freitas. Sinceramente, eu nem vi essa bola entrar. E outra, né? A postura do Guarani nesses primeiros minutos do segundo tempo, pelo amor de Deus, né? É outro time e despencou. Né, mudou para pior, a saída do Luan Dias eu acho que atrapalha demais, o lado esquerdo de defesa virou uma peneira, né? O João Vitor na primeira linha de marcação, o menino Emerson também não dando conta, tanto é que os 2 gols do Paysandu eles saem por esse setor. Então, não sei, o que aconteceu no intervalo que o time voltou meio bobo, voltou tá lá em Nárnia, porque 10 minutos, 2 gols, tudo que construiu no primeiro tempo, coloca tudo a perder em 10 minutos. Meu Deus do céu, hein? Pois não, Dri. Amarelo para João Vitor, camisa 19 do Guarani. Toma amarelo João Vitor, o Guarani toma a virada e nós vamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas.
11 minutos e 40 deste segundo tempo de jogo. Bola rolando na Curuçu. 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Paysandu 2. Guarani 1. Olha, Central da se Bola. demorar um pouquinho mais pra voltar, Fábio Chaves, já viram que tá 2-1. Gol muito ruim para os dois times de Campinas. Evidentemente, o Guarani, que se mantém na lanterna na competição com 21 pontos. Agora 7 pontos do Ituano, primeiro time fora da zona de rebaixamento. E ruim para a Ponte Preta também, que é ultrapassada pelo Paysandu. O Paysandu é o 14º, 30 pontos. A Ponte é a 15ª, 29 pontos. Futebol Globo CBN. 12 minutos e meio, vem Paysandu pro campo de ataque, lançamento foi feito lá à frente da grande área, sobe a zaga para fazer o corte. Era o Emerson, tava ali, quem chega é o João Vitor, ele dá um bico na bola, joga para fora do estádio, caiu em cima da Kombi, que vende cerveja do lado de fora do campo, essa bola aí, viu, Carlão? E lá tem uma marca boa de cerveja. Tem. Vende açaí também. Pô. Açaí também lá. Já deu gatilho na nossa Adriana Almeida, hein? Cada um pensa no que mais lhe convém, né? O Fabião é açaí, né? Pois é. Aí o ouvinte... Mas tem muito peixe bom também em Belém do Pará. Também, claro. O ouvinte tira suas conclusões. Exatamente. Eu ia falar o peixinho frito com... Nossa, meu Deus do céu, hein? 2-1, Paysandu tá ganhando 13 minutos deste segundo tempo. De virada, hein, gente? Que virada, hein? Comecinho de segundo tempo ainda, o Paysandu virou o jogo. Agora, ele tá no vestiário ainda, não é possível. Trabalha a saída de bola lá pela direita, por ali quem trabalha é Pacheco. Domina perto da direita, bota no campo de ataque, o lançamento é feito. Lá do lado direito, ela vai pra fora. Você vê como a saída de um jogador, né, Cabelo, ela muda completamente. Não sei, talvez se o Luan Dias estivesse em campo, o panorama seria o mesmo. Mas é um jogador do desafogo, é um jogador que prende a bola, que cava uma falta e que vive um bom momento, né, o organizador desse time. E a saída dele para a entrada do Pierre, eu não sei se não teria uma outra opção mais ofensiva, porque realmente o Guarani veio muito, recuou demais. Vem Paysandu mais uma vez para o campo de ataque lá pela esquerda. Por ali o Jean Dias, ele faz de domínio, rola a bola mais atrás, trabalha ali, chegada do João Vieira. Cruzamento na grande área, passa por toda a área, sobrou pela direita, Borassi, cruzou, rasteiro, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, mas mantém Paysandu no campo de ataque. Ali pela intermediária mais uma vez, vem trabalhando a batida de fora, o desvio, sobra ali com o Vladimir que bota a ordem na casa e chama a atenção de toda a zaga para ver se acorda essa zaga aí, Adriana. Porque parece um panorama do primeiro tempo, que também os primeiros 15 minutos o Guarani tomou pressão, mas lá naquela ocasião se segurou bem e depois conseguiu organizar jogadas. Agora no segundo tempo, 14 minutos e 2 gols do Paysandu. Toca a bola Guarani na saída, vem para o campo de ataque, vai dar o bicão na bola, ela sobra lá com o Lucas Maia, domina na coxa, coloca no gramado, rola a bola lá pelo lado esquerdo, por ali com o Kevin, mais atrás vai trabalhando a bola a equipe do Paysandu com o Lucas Maia, toca do Quintana, recebe a bola na perna direita, tem aqui aberto pela direita o Edilson, ele prefere o Diogo Silva, o goleiro da equipe do Paysandu que sai da grande área. Vamos chegando a 15 minutos deste segundo tempo, 2-1, tá na frente o Paysandu de virada, despeça a bola para o campo de ataque, o Paysandu, lançamento foi feito, sobe Emerson de cabeça, ela vem pelo lado esquerdo, João Vitor, recebe, domina, coloca no gramado, faz a finta, tenta imprimir velocidade, rola pelo meio, quem fica por ali é o Pierre, domina bem, gira o corpo, acha o espaço para fazer o passe, lá pela direita com o Pacheco, toca na frente, o lançamento foi feito ali pelo meio, João Vitor, Pierre, domina a bola, devolve pelo círculo central do gramado com o Bispo, lado esquerdo faz o toque rapidinho ali com o Emerson, chega na bola, chega a marcação para cima dele, o desvio, ela vai para fora. Chegou com vontade ali o Borassi, faz o desvio, joga para fora, arremessa para o Guarani. Já feita a cobrança, Bispo recebe, domina, toca na bola, fez o passe ali com o Matheus Bueno, rola a bola com o Emerson pela esquerda. Mais uma vez chega Borassi por baixo para fazer o corte, joga a bola para fora. É manual que favorece a equipe do Guarani, vai se mantendo o ataque ali pela esquerda. A equipe do Bugre, hein? Faz o arremesso manual, o Emerson, toca na bola. Quem trabalha ali na chegada do campo de ataque era o Matheus Bueno, volta lá pela direita com o Pacheco. O Pacheco encontra o Reinaldo, tem marcação para cima dele do Kevin, encara a marcação. O Reinaldo devolve com o Pacheco faz de domínio, recua mais um bocadinho atrás. Vai começar de novo lá com o Pierre. Rola a bola no sistema defensivo, lado esquerdo com o Salustiano. Matheus Bueno vem pela meia, trabalha Bispo. Tenta sair ali da jogada, escapar da jogada. O Wesley Garcia comete a falta em cima do Bispo ali pela intermediária, Adriana Almeida. Colocou o pé na frente no momento em que o Gabriel Bispo tentava evoluir.
uma jogada não muito perigosa, não dá para chutar direto, acho muito longe a distância, deve vir uma jogada ensaiada, já cobrou a falta. Já cobrada a falta, sobe a zaga para fazer o quarto, ele bate e rebate, ela vai sobrando lá com o Pierre. Ele recua lá no sistema defensivo para começar de novo lá com o goleiro Vladimir, perto da canhota, joga na frente, lançamento foi feito, responde o Paysandu pelo meio campo, quem dá um bico na bola, Douglas Bacelar, botou pro Caio Dantas, não consegue o domínio. Ele ia sair na cara do Diogo Silva. A zaga parou do Paysandu e ele não conseguiu o domínio, Adriano Almeida. É um pecado essa bola, né, Cabela? Ela veio alta e veio bem no pé do Caio Dantas. A hora que ele colocou para dominar, ela bateu no lugar errado e aí espanou toda. Uma das poucas chances do Guarani no ataque nesse segundo tempo. Guarani vai se defendendo ali mais uma vez. Faz o corte, mais uma vez com o Bispo. Toca na bola. Emerson recebe. Toca com o Pierre. Trabalha na perna da canhota. Devolve com o Bispo. Aberto aqui no lateral esquerda. Encosta a marcação. Fez o passe. Matheus Bueno. Protegeu bem a bola. Tenta sair da marcação. Recebe a falta. Falta do João Vieira. É falta pro Guarani que pode pintar chuveiro na área lá. Vai levantar lá, viu, Adriana? É o Matheus Bueno agora quem sofreu essa falta. Os jogadores de meio campo do Guarani vão começando a aparecer mais agora na segunda etapa. Gabriel Bispo, Matheus Bueno, vão tentando ser protagonistas aí na ausência do Luan Dias. Falta aí agora é o Pierre, quem vai para a cobrança para levantar essa bola para a área. Vai se ajeitando ali o Pierre para fazer a batida de perna da canhota. Correu para a bola, perna da esquerda, levantamento ali pelo meio da área. Sobe a zaga do Paysandu para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Esli Garcia, ele procurou a bola, não achou não. Ela sobra com o Pierre, devolve no ciclo central do gramado com o Matheus Bueno. Tem aberto o Pacheco lá pela direita, ele protege, recua, agora sim, Pacheco bota no campo defensivo. Lá na área com o Vladimir. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 18,5. 2-1, Paysandu tá na frente do Bugre. Trabalha a saída lá pela direita mais uma vez a equipe do Guarani. Reinaldo recua, Pacheco toca mais atrás. Douglas Bacelar recebe lá pela direita, faz o domínio. Marcação do Esli Garcia, tá longe ali. Ele rola a bola, vai pra tabelinha ali com o Bispo, faz a abertura com o Pacheco. O Pacheco levanta a cabeça, rola com o Reinaldo, devolve no Bispo, faz o domínio. Perto da direita, lançamento é feito lá pela ponta direita. Tem marcação do Kevin pra cima do Reinaldo, ele puxa, vem na diagonal, rola pela intermediária. Matheus Bueno protegeu, dominou, escapou da marcação, foi programado, pede falta, levou vantagem. Guarani, Reinaldo, cruzamento feito, desvio, na trave, sobra de bola, batida, desvio do goleiro. Guarani! Zagueirão chegou por baixo ali, todo mundo fica pedindo um toque de mão no meio da área. Guarani vem pro campo de ataque mais uma vez aqui pelo lado esquerdo com o Salustiano. O zagueirão tá de ponta direita, rola a bola pela intermediária, trabalha, Bispo com ela, faz a abertura, vem por baixo, trabalho feito, o João Vitor. Chega a zaga do Paysandu para fazer o corte. Ficou todo mundo pedindo toque de mão no meio da área, viu, Adriano Almeida? Aqui, bola perdida do Guarani. Olha, eu diria que foi falta de sorte. Olha o Bugre de novo. Mais uma vez, Guarani vem pra área, cruzamento feito, João Vitor recebeu, dominou, preparou, bateu, explodiu na zaga. Ela volta lá pelo lado esquerdo mais uma vez por ali com o Jean Dias. Ele domina a bola, protege, o Pierre tá na cobertura, ele rola a bola com o Vilela. Mas o Caio Dantas perdeu um gol ali na cara da rede, Carlão. Eu acho que nem ele acreditou, né? Pois de repente ele percebeu o gol escancarado e a bola bateu na trave por azar. O Guarani já começa a dominar um pouquinho. Vem pra cima mais uma vez lá pela direita com o Reinaldo, chega da linha de fundo, tenta o cruzamento, o corte é feito, a zaga dá o bico da bola, tira o perigo da grande área, ela sobe dessa bola, não saiu ainda, desde aquele momento lá que todo mundo pediu um penal, hein? Sobra de bola pelo lado esquerdo, trabalha a chegada aqui pela esquerda, mais uma vez o Emerson, cruzamento feito, atravessa todo o campo, vai saindo lá do outro lado, lá em arremesso manual que favorece a equipe do Paysandu. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos e bola rolando. Segundo tempo de jogo, placar CBN tá assim, ó. Paysandu! 2, Jean Dias e Kevin. Guarani! 1, Douglas Bacelar. Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série C, terceira rodada da segunda fase. Em andamento, Londrina 2 e Ipiranga também 2. No intervalo, São Bernardo 0, Botafogo da Paraíba também 0. Amanhã tem Remo em Volta Redonda. E na segunda-feira, a Ferroviária recebe o Atletique na Fonte Luminosa. Futebol Globo CBN.
Batida de fora da área, se esticou todo ali o Diogo Silva, mandou pra fora, escanteio pro Guarani, é pelo lado esquerdo, Adriana. Uma bomba do Gabriel Bispo agora, teve espaço, encheu a perna esquerda, o Diogo Silva foi lá, voou pra salvar, escanteio pro Bugre que cresce no jogo. É pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro, vai mexer a equipe do Paysandu. Vai mexer o Papão da Curuzu ali. Adriana Almeida vai conferindo ali a troca para ela passar pra gente, que daqui a pouquinho você vai ficar sabendo quem tá saindo. Quem tá saindo já mostrou ali, o Esli Garcia tá indo embora. Sim, Cabelá, com a camisa 15, Esli Garcia sai de campo para a entrada do 30, Val Soares. Val Soares em campo da equipe do Paysandu. Mexeu o Papão pela terceira vez. Escanteio pro Guarani, cruzamento feito, vem bola pra grande área, sobe Quintana de cabeça para fazer o quarto, ela vai sobrando com o Bugrão, o Emerson recebe aqui pro lado esquerdo, dá um tapa mais atrás com o Matheus Bueno, o Matheus já faz a ligação com o Pierre, lado esquerdo, domina, devolve no Matheus Bueno, para fazer o domínio pela meia esquerda, Nicolas, que voltou sem toquinha pro segundo tempo, chega ali próximo da marcação, bola sobra ali pela intermediária com o Salustiano, faz a ligação pela direita com o Pacheco, rola a bola com o Reinaldo, renta a lateral do campo, vem Bugrão pra cima, devolve ali pela meia, sobra de bola, chegou Pierre brigando por ela, vem por baixo a zaga, para fazer o corte mais uma vez, a sobra de bola com o Guarani, vai se mantendo no ataque, briga por ela ali na meia, briga ali o Bispo, perde a bola no primeiro lance, comete a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Paysandu pela intermediária. 22,5, metade do segundo tempo, no cronômetro, né? Porque lá nos primeiros 10 minutos tivemos acho que uns 6 de paralisação. O jogo ficou parado. O Guarani melhorou nos últimos minutos, né? O João Vitor caindo um pouco mais por dentro, deixando ali o corredor pro Emerson, a marcação já mais ajustada, o Matheus Bueno adiantado um pouquinho também, juntamente com o Pierre. Vai colocando a defesa do Paysandu em risco, permanecer nesse ritmo, aproveitar, melhorar um pouco mais esse passe final para o Guarani buscar um empate. Toca a bola Paysandu, trabalha a saída de bola lá no sistema defensivo, bola recuada ali com o Lucas Maia, Quintana recebe pela direita, Matheus Bueno será do meio campo, vem fazer a pressão no Quintana e deu certo, porque ele jogou direto para fora, arremesso manual para o Guarani no campo defensivo. 2-1, Paysandu tá ganhando o jogo, tá na frente o Papão da Curuzu e de virada, hein? O gol de empate a 1 minuto, o gol da virada a 9 minutos deste segundo tempo. Tem arremesso o Guarani ali pela esquerda, o Emerson tá na cobrança. Já toma a distância, joga para o campo de ataque, sobe de cabeça o Quintana para fazer o corte, é outro arremesso manual, dessa vez lá na frente, já no campo de ataque, vai mexer de novo o Guarani, hein? Vai mexer daqui a pouquinho o Guarani, mais uma vez, o técnico Alan Al vai mexer no Bugre. Trabalha a bola mais uma vez, Salustiano no campo defensivo, rola a bola com o Douglas Bacelar, bota a bola lá pela direita, com o Pacheco, vai trabalhando, tá encolhido a equipe do Paysandu, só esperando o Bugrão. Mais o break ali o Pacheco, volta a bola com o Salustiano, deixa curtinho ali com o Matheus Bueno, que vem pro ataque, trabalha, lado esquerdo, vem tocando a bola mais uma vez o Emerson, encara a marcação, fez a tabelinha, recebe de volta, bota mais atrás, Matheus Bueno, recebe a bola, gira do outro lado lá com o Bacelar. Cabelar. Oi, Dri. Marlon Maranhão e Lohan serão as próximas novidades no setor ofensivo do Guarani. Daqui a pouquinho, portanto, Marlon Maranhão vem para campo no Guarani. Daqui a pouquinho o Carlão fala também o que acha dessas opções ali do Alan Al. Emerson, Matheus Bueno, toca na bola de perto da direita, o lançamento é feito lá para a área, sai o goleiro. Diego Silva bota a ordem na casa do Papão da Curuzu, Adriana Almeida. Na tentativa de buscar o Reinaldo lá numa bola longa e nada deu certo. No momento em que o Márcio Fernandes bate um papo ali com o Lohan, reserva do Guarani, já vem as duas alterações. Lá, o lançamento feito no campo de ataque, sobe a zaga do Guarani. Fez o quarto da chegada ali do Papão da Curuzu. Vai trabalhando, mais uma vez o Papão que ganha o jogo agora. Não tem muita pressa o Papão também agora. Val Soares toca na bola, recua ali com o Edilson. Passinho um pouquinho mais atrás ali com o Quintana. Chama ali o Diogo Silva para sair da grande área. Na perna direita ele joga no campo de ataque. Lançamento lá pela ponta esquerda, dormiu o Pacheco. Correu o Jean Dias, faz o domínio, gira o corpo, encontra ali Val Soares na frente da área, batida para fora do gol! Ficou todo mundo parado olhando o Paysandu jogar quase o terceiro do Papão, Adriana Almeida. Inclusive o goleiro Vladimir, parado, sem ação. O Val Soares recebeu ali da entrada da área
e mirou o canto esquerdo do goleirão do Bugre, que foi tirando com os olhos. Se essa bola vai um pouquinho mais pro canto, o goleirão do Guarani não tinha muito o que fazer, quase o terceiro do Paysandu. Dá uns bancos de vez em quando a marcação do Guarani, Carlão. O pessoal ficou olhando, né? O para. Paysandu circulou a bola ali por dentro, ninguém chegou, ninguém ajustou a marcação e o Val Soares teve toda a liberdade para finalizar. Pois é. Deu pane. Já dizia o grande poeta Rafael Pio. Exatamente. Tá mexendo ali. O Guarani. Esse foi o sucesso que consagrou Rafael Pio na MPB. Exatamente. Né? Adriana Almeida, já tem confirmação de quem entrou e quem saiu aí, Adri? Só um instantinho, já confirmo, mas Marlon Maranhão e Lohan já estão em campo. Legal, daqui a pouquinho você confirma, 26h30, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha a equipe do Guarani. Ali pelo círculo central do gramado, vai buscando espaço. Mais uma vez o Bugrão tentando chegar no campo de ataque, hein? Lá pelo lado direito, vem pra cima. Vem trabalhando a bola, pintou o cruzamento, rasteirinho pelo meio da área, no bate-rebate pra fora! Guarani! O toque foi feito, no bate-rebate danado ali. O último toque, jogador do Papão da Curuzu, ela foi pra fora, escanteio. É pro Paysandu, é lá pela direita, Adriano Almeida. Em mais uma tentativa aí do Guarani agora, Diogo Silva vai movimentando o setor defensivo. É o Pierre quem se prepara ali para a cobrança do escanteio. É mais um para o Bugrão, Pierre no levantamento, vem bola pelo meio da grande área. Sobe a zaga do Papão, faz o corte, ela vem com o Matheus Bueno, não consegue domínio, perde a bola, briga por ela. Na saída comete a falta o Emerson e toma cartão amarelo, Adriano Almeida. Amarelo para Emerson e eu aproveito a parada para confirmar mais duas substituições no Guarani. Foram embora o 33, Gabriel Bispo, e também o 19, João Vitor. Para as entradas do 77, Marlon Maranhão, e também o 39, Lohan. Carlão de Freitas tirou o Bispo ali do meio de campo e tirou o João Vitor, que você já tinha dito que não estava bem. O João Vitor ficou muito mais preocupado na questão tática, né? Tentando neutralizar as descidas do Kevin do que propriamente as jogadas ofensivas, né? E o João Vitor fez uma partida razoável, uma partida ali que não foi o protagonista. E estava pendurado com o cartão amarelo, né? Por isso ele coloca ali o Lohan, um jogador forte, um jogador de ataque, para tentar trabalhar com o Caio Dantas. Sai o Gabriel Bispo, um primeiro volante, para a entrada do Marlon Maranhão. Recompõe um pouco mais aí o Guarani no sistema de meio campo. Já a Adri vai informar, eu percebi que o Anderson Leite entrou também, mas com o menino Marlon Maranhão, para tentar impor um ritmo aí em cima da defesa do Paysandu. Com apenas 28 minutos desse segundo tempo, já queima 5 substituições o Alan Alves, Adriana. E parou duas vezes quase na sequência, né? Podia ter mexido as 3 alterações de uma vez, porque deu 2 minutos e aí mexeu de novo. Foi embora o 18, Matheus Bueno, para a entrada do camisa 5, Anderson Leite. Tirando os jogadores em marcação, Pacheco, Salustiano, Douglas e Emerson, Carlão, só o Caio Dantas se salvou. Só o Caio Dantas se salvou até em questão do resultado, né? O Guarani está perdendo, o Caio Dantas é um jogador perigoso, já teve uma chance clara, né? Cristalina de gol, não conseguiu converter, mas é um cara que tem o faro da rede, né? Então, por isso, o técnico do Guarani, o Alan Al, optou por mantê-lo. Tá ali, brigando pela bola, ali pertinho do meio campo, foi puxado pela camisa, pediu falta, o árbitro não foi nada não, segue o jogo. Aí vem o Marlon Maranhão, e aí deu um chega pra lá ali no jogador do Paysandu, me parece que é o Edilson, caiu fora do campo, a falta tá anotada, é falta que favorece a equipe do Papão da Curuzu ali pela direita, viu, Adriana? E uma falta desnecessária, né? Porque a bola do Paysandu vai vir aérea pra área, o Marlon Maranhão, que acabou de entrar, já deu uma umbrada ali, mandou pra lateral o jogador do Paysandu. Melhor pro Papão, que tem uma bola parada e vai vencendo 2-1. 30 minutos, o toque CBN marcou, é falta pro Papão da Curuzu, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, ela sobra pela intermediária com o Jean Dias. Ele recua para começar de novo lá no sistema defensivo, vai trabalhando a chegada no campo de ataque, a equipe do Papão pela direita, Val Soares recebe, recua mais uma vez ali pertinho do círculo central do gramado com o João Vieira, devolve com o Val Soares, bota na frente, lançamento feito, Anderson Leite, escora de cabeça, sobra de bola. Pelo lado esquerdo, bota a velocidade, mais uma vez o Marlon Maranhão, tenta a finta, escapou bem na marcação, tá livre lá pela direita, ele invadiu a área, carregou, brecou, chegou marcação por baixo, faz o desvio, joga pra fora em escanteio,
que favorece a equipe do Bugrão, lado esquerdo. Fica reclamando ali o jogador do Papão da Curuçu. Mas o Marlon Maranhão, antes dele dar o toque para dentro da área, se ele faz o passe lá pela direita, tinha um jogador do Guarani que ia sair na barba do Diogo Silva, viu, Adriana? É, o Lohan, né? Ele foi a loucura ali, porque realmente baixou a cabeça, sentiu confiança, falou, agora eu me consagro. E nada deu certo. Escanteio pro Bugre e Pierre. Carlão da risada. 31. Ele engatou bonito uma quinta lá. Deixa eu completar, a gente fala um pouquinho mais desse lance. Escanteio para o Guarani, é o quinto do jogo para o Bugrão. Pierre tá na cobrança, lado esquerdo. Vem bola para a grande área. Parece que o VAR tá analisando o lance ali, que pode ter um toque de mão, inclusive, do jogador do Paysandu. Não, mandou cobrar. Escanteio para a equipe do Guarani. Pierre vai na cobrança, perna canhota, levantamento, a sobra de bola. Lá pela direita, preparou, bateu. Longe do gol, Reinaldo. Ele foi com tanta vontade para chutar essa bola que eu vou contar uma história pra você, hein? Caiu longe essa, hein, Adriana? Olha, Cabelo, eu vou falar pra você, menos mal que o Reinaldo tá longe do brinco de ouro, porque ele já foi muito criticado pela torcida e assim, com alguns motivos, como lances como esse, em que ele pega a bola, domina, tem espaço para fazer a finalização e aí ganha o leitão da noite, né? Porque manda lá na arquibancada, mandou lá na Baía de Guajará, em Belém do Pará. E aí o Reinaldo, lamentável, a torcida vai, obviamente, continuar pegando no pé dele. Antes do Carlão, uma mensagem, galera, tá mandando um recado aí, Fábio Scheibe. Um abraço pro nosso companheiro Vilalon, ele é radialista lá em Sumaré há mais de 40 anos, falou que o Guarani esqueceu de voltar do intervalo e falando aqui que ele é muito fã da Adriana Almeida, viu? Um abraço pro Vilalon. Ô, Vilalon, um abraço pra você. Quem também manda mensagem pra gente Vilalon. É o Neto de Campinas, tá falando que não sabe quem é pior, o Guarani ou o Paysandu, mas tá com medo de ter um derby na próxima Série C, viu, Cabelão? Pois é, o risco não tá descartado não, viu? 32:50, vem Paysandu mais uma vez pro campo de ataque ali pelo meio com o Jean Dias. Rola a bola com o Val Soares, lado direito, pintou o cruzamento, vem bola pra área, o desvio no meio do caminho. Primeiro desvio foi do Anderson Leite, quase que ele joga contra o Patrimônio, a bola espirrada, sobra lá pela direita com o Pacheco. Fala, Carlão. Não, o lance do Marlon foi interessante porque realmente, como a Adri analisou, ele se empolgou, né? Porque ele tirou dois jogadores de uma maneira tão qualificada que ele falou, nossa, o gol eu vou me consagrar agora, mas a jogada final não foi das melhores, né? A escolha, aliás, foi interceptada pelo jogador do Paysandu. Mas, Cabela, brincadeiras à parte, o jogo em aberto. Agora virou trocação, o Guarani vai pra cima, melhorou nos últimos minutos, criou oportunidades, a última com o Reinaldo, teve bola na trave. O Paysandu tenta administrar, mas tem que tomar muito cuidado. Não adianta ficar só marcando atrás e o Guarani está chegando. Jogo em aberto com possibilidades do Paysandu aumentar e o Guarani buscando esse empate aí. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 33 minutos e 40 de bola rolando o segundo tempo de jogo, 26ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Paysandu 2. Guarani. Vem Bugrão pro ataque, lançamento é feito, a sobra de bola pelo lado esquerdo. Trabalhou, cruzamento na área. Chega por baixo para fazer o corte ali no meio da grande área, o Lucas Maia, na batida do Marlon Maranhão pela esquerda, mas ele deu uma chapada, não sei se ele cruzou, se ele bateu, só sei que o Guarani ganhou escanteio, viu, Adriana? É, porque aí na tentativa de tirar do Lucas Maia, a bola espirrou e aí subiu, foi para trás. Guarani com mais um escanteio, Pierre. Na cobrança, é lá pela direita, Pierre bateu fechadinho, o primeiro pau, sobe a zaga do Papão para fazer o corte, briga pela bola, sobra com o Marlon Maranhão, aqui fora da grande área, ele faz o domínio, gira o corpo, escapa bem do lance, toca na frente, vai pra tabela, recebe de volta, ele vai trombando com todo mundo, vai levando, dando uma canelada aqui, uma empurrada ali, vai chegando à frente da grande área, agora o árbitro para e pega uma falta, ou melhor, um impedimento no ataque do Guarani. E eu dizia, placar da CBN, o Paysandu tem 2. Paysandu 2 para o Papão, Guarani tem 1. 35 minutos, agora o Toque CBN tá marcando aí, Fábio Scheibe. Central da bola. Tem bola rolando na Série A do Brasileiro, 26ª rodada lá na Liga Arena em Curitiba, Atlético Paranaense 0, Fortaleza também 0, às 9 da noite. A CBN transmite Botafogo e Corinthians no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Passamos de 35 deste segundo tempo.
2-1, Paysandu vai ganhando o jogo. Você pode participar com a gente, você também no 991869070, manda recado. Lá no chat do YouTube você manda mensagem, fique participando, participe e diga de onde você está falando com a gente, tá? Trabalha agora na saída de bola com o Emerson aqui pela esquerda. Ele também engatou uma quinta, hein? Botou velocidade, vem aqui pelo lado da esquerda, tem marcação em cima dele, protege, gira o corpo. Bola tocada do lado, a bola volta com ele, no bate-rebate ali. Bola sobrou mais atrás, Anderson Leite dominou, fintou, carregou à frente da grande área. Caiu, o árbitro falou que não foi nada, segue o jogo. Já recupera mais uma vez o Paysandu, que desce para o campo de ataque com o Val Soares. Aqui pela direita ele faz o break na frente do PR, toca a bola do lado, recebe de volta, faz a tabelinha ali com a chegada do Morassi perto dele. Mais uma vez faz o domínio, inverte a jogada lá na frente. Quem vai tocando a bola vai chegando, vai buscando o espaço. Era o Quintana, estava de atacante ali, de armador pelo meia. Bola chega lá pela esquerda, vai recuando a equipe do Paysandu, volta lá com o Lucas Maia, que recua. Tava lá na linha de fundo, Carlão, o Paysandu. Recuou até o goleiro. Recuou até o goleiro, estava pronto para aquela jogada final e acabou desperdiçando a oportunidade. Tentou valorizar demais a bola, mas esta posse já está com o Rubem. Fábio Chaib, tem gol aí, Fábio? Tem gol na Série A do Brasileiro, gol do novo líder Fortaleza. Moisés abre o placar para o Fortaleza contra o Furacão, 1-0 lá em Curitiba. E na Série B, gol do Vila Nova descontando, agora Brusque 2, Vila Nova 1. Vamos chegando a 37 minutos deste segundo tempo. E virada, Paysandu tá ganhando o Guarani por 2-1. Guarani deu um apagão para você que pegou o jogo a segundo tempo aí pela metade aí. Guarani deu um apagão nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, tomou a virada. Venceu o primeiro tempo por 1-0, segundo tempo com 10 minutos, toma a virada e agora corre atrás do prejuízo. Já passamos de 37, Pierre recebe ali pela intermediária, joga no campo de ataque, Caio Dantas. Ele faz o domínio, recebe falta no círculo central do campo. Isso que o Caio Dantas faz ali no meio campo, essa proteção ali para receber uma falta, tem que fazer lá na meia-lua da grande área, né, Carlão? Fica muito longe, né? É uma especialidade do Caio Dantas, é um jogador de definição, aquele famoso pivôzão, né? Só que ele tá muito longe, meio campo, né? Não é o lugar. Ali próximo da área, sim, porque ele ajeita para quem vem de trás. Vai mexer de novo o Papão da Curuçu. Tá parado o jogo ali para as trocas do técnico Márcio Fernandes. Tem dois jogadores ali para entrar o 38 e também o 19. Vai saindo ali sem pressa nenhuma. Acho que é o João Vieira que tá saindo, né, Adriana? Daqui a pouco ela confirma. Sim, já vou confirmar, mas serão duas alterações. Na beira do gramado, o Matheus Trindade vai entrar e também o camisa 19, Joel, os dois. Bom, vamos lá, o Nicolas sai com a camisa 11 para a entrada do 19, o Joel. E o Leandro Vilela com a 28 sai para entrada do 38, Matheus Trindade. Muito bem, Matheus Trindade entrando na equipe do Papão da Curuçu. Duas trocas, as duas últimas ali do Márcio Fernandes, o técnico do Papão. 38 minutos e 40, Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Trabalha Bugrão no campo de ataque, vem ali pela meia, chegava o Pacheco no lançamento, a zaga do Papão faz o corte, a bola volta ali pela intermediária, vai trabalhando Anderson Leite, recua com Douglas Bacelar, lado direito ele faz o passe na esquerda, Emerson domina a bola, levanta a cabeça para sair jogando a equipe do Bugre, busca alguém para o passe, o Caio Dantas estava aqui à frente do Emerson, pedindo a bola já está lá do outro lado, lá pela direita, vem pro ataque mais uma vez a equipe do Bugre, lançamento feito, entrada grande área, tabela feita, batida de fora da área, explode da zaga do Papão, volta com o Emerson, rola a bola pelo lado esquerdo, trabalhando mais uma vez ali com o Reinaldo, ele vai pra finta, protege a bola, carrega, gira o corpo, tenta o cruzamento, sobe a zaga do Paysandu, faz o corte, vem com o Joel pra sair jogando pra equipe do Papão da Curuçu. Vai jogando pela direita, trabalha, vem velocidade, vem tentando imprimir a velocidade. A equipe do Papão da Curuçu vem pro campo de ataque com o Morachi, domina, breca, olha do lado, fez o passe, ali pertinho dele com o Val Soares. Lançamento é feito pro Morachi, na ponta direita, vem por baixo, Emerson. Ele joga para fora, arremesso manual para o Papão da Curuçu. Tá exausto o Emerson. Deu, olha lá. Olha a situação, Adriano Almeida. Mãos no joelho. Quando o jogador dá aquela baixada, ou com a mão no joelho, ou com a mão na própria placa ali de propaganda,
A gente já sabe. E a gente que joga um pouquinho de futebol, né, Carlão? Nossa. Quando dá essa baixada assim é porque a língua já tá lá no chão. Parece jogo na altitude, né, Dri? É mais ou menos isso. E o Emerson hoje está tendo a primeira chance como titular. Então não estava tendo uma sequência de 90 minutos. E o Guarani já mexeu, vai ter que aguentar até o final aí. Pode respirar muito aí, porque vai demorar ainda para acabar o jogo, hein? Estamos apenas com 40 minutos. Tem muito acréscimo pela frente. Vem Papão, sombra de bola pela meia, batida. A zaga faz o corte, voltou mais uma vez. O toque é feito aqui do lado direito. Chega a zaga do Guarani para fazer o corte com o próprio Emerson. Sai jogando, bota a bola no campo de ataque. Vem por baixo a zaga do Papão da Cruz Sul para fazer o corte e joga a bola para fora. O desvio aconteceu no meio do caminho, ela foi para fora, mas o árbitro tá parando, pegando uma falta em cima do, me parece que é o Kevin que tá caído ali, rolando. É ele mesmo, Adriano Almeida. É, o autor do gol, meio que sem querer, mas autor do gol da virada do Paysandu. Agora com muita dor no tornozelo esquerdo, depois de uma disputa muito forte de bola com o Lohan. E aí levou a pior o Kevin, mas vai conseguindo aí se levantar. Tá mancando um pouquinho, mas já vai voltar pro jogo. É, o gol do Kevin foi um gol à la Palinha. Do Corinthians. No Mundial. Contra a Ponte. Do Corinthians, contra a Ponte. Sim. No nariz. Exatamente. 77, né? 77. Segundo jogo da final, é isso? Primeiro jogo da final. Trabalha mais uma vez a equipe do Paysandu, vem para o campo de ataque, cruzamento feito, chega por baixo para fazer o corte, a zaga do Bugre. Escanteio, é mais um para a equipe do Papão, é pela direita, Adriano Almeida. Setor defensivo do Guarani, conversa, tenta se ajustar ali. Pierre que vai fazendo a sua estreia hoje. Escanteio para o Paysandu, que tem pouquíssima pressa. A torcida do Papão faz a festa porque o time vai vencendo 2-1. 17º escanteio na minha marcação aqui. É o 11º para a equipe do Papão da Curuçu. Val Soares está na cobrança. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. 42. Val Soares na batida, perto da direita. Levantamento feito ali pelo meio. Sobe a zaga do Guarani, não acha nada. Passa por todo mundo, ela vai sobrando com o Jean Dias. Recua, começa de novo lá no sistema defensivo. O Kevin estava lá. E mais atrás com o Quintana. O Quintana faz a ligação na ponta direita. Pro Val Soares, dominou no peito, fez a finta, carregou pela meia, brecou, gingou, preparou de perna da canhota, bateu em cima da zaga. A bola volta ali pela intermediária. O passe é feito da linha de fundo. Vem Papão da Curuçu na área, agora ele não consegue fazer o corte ali do meio, tenta sair jogando mais uma vez ali o Emerson, perto da esquerda, dá um chutão na bola, vai sobrando pelo círculo central do gramado. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 43 minutos, segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Paysandu 2 de virada. Guarani 1, Papão no ataque na área, a bola sobrou, bateu pra fora do gol. 2-1, Papão da Curuçu, tá ganhando o jogo, Fábio Scheibe. Central da Bola. Jogo movimentado lá em Santa Catarina, é o terceiro gol do Brusque. Keké faz Brusque 3, Vila Nova 1. Intervalo de jogo em Mirassol, Mirassol 0, Amazonas 0. Amanhã, 4 da tarde, na Vila Belmiro, tem Santos e América Mineiro. Reta final de jogo, Carlão de Freitas, o Guarani não consegue chegar, ele, apesar de ter melhorado, não conclui pro gol. Não conclui, e agora nos últimos minutos parece que tá faltando o famoso abacaxi, né? O Paysandu está ficando com a bola, fica com a segunda bola também, permanece com a posse no campo de ataque, isso é muito ruim, vai passando o tempo e o Guarani não coloca a defesa do Paysandu em perigo, não cria situações. Horaci, pela direita, girou, pintou cruzamento, passa por toda a grande área, vai saindo lá do outro lado em arremesso manual para a equipe do Guarani. Cabela. Oi. E com essa vitória do Paysandu, o time de Belém vai encerrando um jejum de 9 partidas sem vencer no Brasileiro da Série B. Uma sequência que custou a demissão do técnico Hélio dos Anjos. E hoje, Márcio Fernandes estreando no comando do Papão, já com essa vitória, ganhando um fôlego a mais aí para permanência na Série B. Vem Bugrão com o Reinaldo aqui pelo lado esquerdo, toca na bola pro Caio Dantas. Protege a bola, encontra aberto lá pela direita. O Pierre ajeitou, perto da canhota, preparou, bateu para fora do gol! Guarani! Passa à direita do Diogo Silva, vai em linha de fundo, só tiro de meta, Adriana. É uma tentativa ali do Marlon Maranhão, que tentou no chute forte, cruzado, nada deu certo. No momento em que a arbitragem sinaliza, vamos a 53. 45. Bola para fora, tiro de meta ali pro Paysandu.
Toque marcou 45 minutos deste segundo tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ali o goleiro Diogo Silva ali para fazer a cobrança do tiro de meta. Fica chamando a atenção de alguma coisa ali. O árbitro vai dar uma olhadinha ali. Ele deu um cartão amarelo agora há pouco pro banco do Paysandu. Agora outro, viu, Adriana? O primeiro foi pro Márcio Fernandes, o treinador mesmo, que estreou e já tá amarelado. E agora esse cartão me parece ter sido pro goleiro, o Matheus Nogueira, camisa 13, que tá ali no banco. Pessoal do Paysandu do banco muito agitado esperando o fim desse jogo. Paysandu no ataque, Borassi com ela, sobra de bola ali pelo meio, a batida, bola recuada. Quem chegou recuando perigosamente ali foi o Pacheco. Que bola recuada no meio da área com todo mundo, Paysandu por ali. Sobra de bola pela direita. Vai tocando a bola, vai trabalhando mais uma vez o Von Soares aqui pela direita. Bola rolada. Ali na linha de fundo para chegar do Matheus Trindade. Tem a marcação do Anderson Leite. Ele joga em cima do Trindade. A bola vai para fora, só tiro de meta para a equipe do Guarani. 46 minutos. O Guarani que estava vencendo, toma virada, vai perdendo o jogo. Mais uma vez. O Guarani perde o jogo fora, está perdendo pelo menos até aqui fora de casa. Vai ter que se reabilitar e a reabilitação vem em frente a um dos líderes do campeonato, Adriana. O Mirassol, né? E com pouquíssimo tempo aí para absorver esse revés longe de casa. O Guarani já na terça-feira, às 9h30 da noite, no Brinco de Ouro, recebe o Mirassol, atual terceiro colocado da competição. É complicada a situação do Guarani também nesse momento, porque a gente olha o primeiro tempo, né, Carlão? Vê aquela vitória do Guarani por 1-0, fala, nossa, vai jogar com o Mirassol. Aí, de repente, com o Mirassol empatezinho, fica bom. Agora já não mais. Não, agora não. A permanecer esse resultado, o Guarani volta a ficar numa situação muito ruim, se vê na obrigação, olha aí. Segura aí, Anderson Leite. Entrou na área, bateu em cima do marcador, foi pra fora. Era o Quintana. Escanteio que favorece a equipe do Bugre pela esquerda, Adriano Almeida. É mais uma, e o Anderson Leite, a minha impressão foi que ele realmente quis ganhar esse escanteio, chutou a bola explorando ali as pernas do jogador do Paysandu para tentar numa bola parada. Pierre vai para a cobrança. Ali pelo lado esquerdo, Pierre de perto da canhota. Vai pro levantamento que vem bola pra grande área. Levantamento feito no primeiro pau, tem desvio, a sobra de bola. Fez a finta, vai pintar o gol de empate, bateu pra fora do gol! Teve desvio ali no meio do caminho, Marlon Maranhão na conclusão, é outro escanteio, Adriana. É mais uma tentativa dele, coloca as mãos à cabeça percebendo que o chute era bom, desviou, escanteio, Pierre na bola. Mais uma vez o Pierre vai pro oitavo escanteio pro Guarani, perto da canhota, levantamento feito, mais pelo meio da grande área, tá viva a bola. Sobra de bola com o Anderson Leite, ele recua, mais atrás com o Reinaldo, tenta o cruzamento. Mal no cruzamento, bola espirrada, volta com o Pacheco, bateu de fora, explodiu em cima da marcação, bola subiu, desceu, vem Von Soares, tentando sair jogando, Guarani faz o domínio ali com o Pierre, joga do lado, trabalha, Emerson, volta a bola com o Pierre, Anderson Leite recebe lado esquerdo, vem bola para o campo de ataque, mais uma vez a equipe do Bugre vai trabalhando, o Reinaldo recebe da linha de fundo, encosta a marcação para cima dele, faz o cruzamento, sobe a zaga, tira a bola dali, o Anderson Leite vai brigando, dá um toque na bola, praticamente recua ali pro Diogo Silva, que bota a ordem na casa do Papão da Curuzu, Adriana. O Bugre vai tentando essa pressão e precisa mesmo pressionar em busca, quem sabe, de pelo menos um ponto. Os minutos finais, pressão total, faltando aí 3, 4 minutos para quem sabe buscar o empate. Bota a bola no campo de ataque o Diogo Silva. O goleirão joga a bola lá pra frente, briga lá no campo de ataque o Joel com ela. Quem chega por baixo para fazer o quarto é o zagueiro do Guarani que brigava ali pela bola, era o Salustiano. A bola foi para fora, o último toque do Bugrino, arremesso manual para o Papão da Curuzu. Pela direita, vai se ajeitando ali mais uma vez o Papão da Curuzu. Vai chegando no campo de ataque o Papão, o Guarani vai tentando se defender. Tem pressa nenhuma ali para fazer a cobrança o Edilson. Chega só agora para fazer o arremesso, hein? 49,5. Vamos a 53 desse segundo tempo, hein? Torcedor do Guarani, que viu o primeiro tempo, viu o Guarani agora no final. Agora o árbitro manda voltar a cobrança do arremesso manual, porque o Edilson fez cera ali, tomou amarelinho, Adri. O Edilson tomou cartão amarelo agora para retardar. Eu acho que nem ligou muito para esse cartão. O importante é retardar tudo agora. Pois é, a bola vai chegando lá na grande área. O Vladimir fica com ela, bota a ordem na casa ali, tem pressa na saída, não tem ninguém para fazer o passe. Ele encontra aqui pela esquerda o Emerson na saída de bola da equipe do Guarani. Rola a bola com o Reinaldo, lado esquerdo, faz o domínio, encosta a marcação para cima dele.
Ele busca o passe, só que volta mais uma vez com o Emerson. Vem pelo ciclo central do gramado. Anderson Leite, bota no campo de ataque lá pela direita, vai se apresentando no Guarani, vai descendo para o campo de ataque, vem buscando espaço, cruzamento feito, Fábio Chaib, pode falar, Fábio Chaib, tem gol aí? Tem gol na Série A do Brasileiro, é gol de empate do Furacão, Atlético Paranaense, Canóbio faz, agora Atlético Paranaense 1, Fortaleza também 1. 50 minutos e meio, vamos a 53. Vai terminar o jogo. Papão da Curuçu volta a vencer depois de quantos jogos, Adriano Almeida? 9 rodadas sem vitória. 9 rodadas sem vitória, volta a vencer o Papão da Curuçu. O Cabela e o Paysandu tem parada difícil também na próxima rodada, porque pega o América Mineiro fora de casa. A gente lembra que o América venceu o Guarani na última rodada, ainda sonha com esse acesso. E lá em Belo Horizonte, o Paysandu, então, na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, com esse jogão dificílimo na busca pela permanência na Série B. O América que amanhã pega o Peixe, é isso, Fábio Chaib, às 4h da Vila Belmiro? Exatamente, Cabelão. 8 minutos de acréscimos, vamos a 53, 2-1, Paysandu tá ganhando, o Guarani vem pra cima. Reinaldo aqui pelo lado esquerdo, faz a fita, escapa da marcação, vem pela intermediária, breca, gira, carrega de um lado, de outro, ele vai buscando alguém pro passe, vai tentando a individualidade no momento errado, né, Carlão? Momento errado, né? Olha o Guarani aí. Vai, Guarani, vai de novo, vai, Bugrão! Pacheco domina, rola a bola, lá pelo lado direito com o Lohan, abre com o Maranhão, vem cruzamento na área, Lohan recebe no peito, coloca no gramado, entra na área. Tá jogando a equipe do Paysandu, Lohan cai na área lá, pede pênalti, o árbitro não foi nada, fica todo mundo reclamando ali em cima. Trabalha a bola a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, Emerson. Fez o passe lá do esquerdo com o Reinaldo, cruzamento da grande área, passa por todo mundo e vai pra fora. Cai sozinho lá o jogador do Paysandu com cãibras, lá no meio da área, viu, Adriana? E aí os jogadores do Guarani já começam a acenar pedindo mais acréscimos por causa da cera, né? Possível cera, mas é isso. A gente tem aí cerca de 40 segundos de jogo, mas pode ser que o árbitro coloque alguns segundos ou até 1 minuto a mais aí nesses acréscimos. E os jogadores também pedem para olhar aquele lance do Lohan lá na área lá, possível VAR aí analisando, 52 minutos e meio. São 19 horas e 1 minutinho. 52 e 40 agora. E o árbitro já manda seguir. Nada verificado pelo VAR. Vem bola para o ataque do Paysandu. O lançamento foi feito. Chega a zaga do Bugre. Dão bicando a bola. Bota lá no campo de ataque. Briga pela bola o Guarani. Lá na frente. Quem chega por baixo ali para fazer o corte é o zagueirão, o Lucas Maia. Dão bicando a bola. Atravessa todo o campo. Ela sobra com o Vladimir. Da perna esquerda. O Vladimir também faz a ligação no campo de ataque. Quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo na Curuçu. 2 Guarani 1 para o Bugrão. Deu vitória do Papão da Curuçu de virada para cima do Guarani. Fábio Chaib, chega mais. Valeu, Carlos Cabela, deu vitória do Papão, 2-1 sobre o Guarani. Muito porque o começo da segunda etapa do Guarani foi um apagão, né? Desatenção, voltou dormindo do intervalo e o Guarani acaba perdendo e se mantém o tabu de 50 anos sem ganhar do Papão lá em Belém. Pior que isso, o Guarani se mantém na lanterna da competição. Né, Adriana Almeida? Sim, o Guarani agora volta a campo na próxima terça-feira, 9h30 da noite, contra o Mirassol. Não terá Ayrton com problema no joelho e o Marlon também. Valeu, Carlão de Freitas, que vitória traumática pro Guarani, né? É, um resultado, infelizmente, que não deu certo. O Guarani fez um grande primeiro tempo, mas pecou pelos primeiros 10 minutos da segunda etapa. Valeu, Carlos Cabela, nos vemos na semana com mais uma narração aqui na Grande CBN. abraço, até terça! Valeu, muito obrigado a você que esteve com a gente. Trazemos mais detalhes desse jogo do Guarani e também da Ponte Preta ontem no CBN Esportes, segunda-feira às 11 da manhã e também no Arena às 4 da tarde. Daqui a pouquinho às 9 da noite tem Botafogo e Corinthians, Série A do Brasileiro. Você acompanha aqui na CBN. Muito obrigado pela participação, pela parceria mais uma vez. Um grande abraço, bom final de semana. Valeu! Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito.
vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Eu já passei por muita coisa, muita dor, já me senti sozinho. Quando eu caí, todo mundo viu, mas as dores só eu senti. Só que cada momento de dor me ajudou a vencer no final. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. Coragem pra mudar, pra fazer diferente. Tô com Pedro Torinho.